Olá, amigos, amigas, amogos, amogas e demais amongueiros de plantão. Afinal, todo mundo hoje joga Among Us, mas também temos todo mundo que assiste, claro, o Sétimo Sentido Podcast, o melhor podcast de cinema da região de Belo Horizonte e região metropolitana. Então temos aqui, mais uma vez, claro, o quadro favorito do povo brasileiro, que é o Cinemnésia. Estou aqui juntamente com meu co-host Lucas Ribeiro, eu sou o Pedro Santana, então, por favor, explique aí para o pessoal, Lucas, para quem não conhece ainda, o que se trata esse tal de cinemnésia. Cinemnésia é uma junção de palavras, obviamente, primeiro é cinema e amnésia, porque a gente pega filmes que, por algum motivo, foram esquecidos e fugiram do grande público por algum, seja lá, não teve boca a boca o suficiente ou foi malhado pela crítica, enfim, por algum motivo que ninguém sabe porque é o certo, 100%, o filme escapou do público. Isso não é justo, porque é um filme que vale a pena ser revisitado ou simplesmente, na maioria dos casos, na verdade, descoberto. Maravilha, não poderia ter colocado em palavras mais eloquentes. Então, o objetivo do Cinemnésia é, na verdade, eu indicar filmes para o Lucas indicar filmes para mim, e no final das contas a gente indicar um filme cada para vocês, queridos cineespectadores, filmes que vocês deveriam ter visto, mas por algum motivo não viram. Já tivemos aqui nesse quadro filmes do Sam Raimi, filmes de Sidney Lumet, e hoje também temos filmes de diretores que talvez sejam famosos no ciclo dos cinéfilos, mas não necessariamente aí diretores que estão talvez ali figurinhas carimbadas na boca do povão. Então hoje temos filmes de Paul Schrader e Wim Wenders, um filme de 1984, outro filme de 2017, 2 anos bastante relevante no cinema, 2 filmes que tratam com a melancolia e temas existenciais. Então, antes de você sair correndo desse podcast porque falar, meu Deus, eu não quero temas existenciais no meio da quarentena, primeiro que eu não sei se a gente está em quarentena ainda, né? Afinal, a gente está no 8º episódio, a gente lançou o 4º, então tem um gap temporal entre você, telespectador do futuro, e eu e Lucas do presente. Mas, de qualquer forma, estou aqui para te falar que esses filmes, apesar de complexos e talvez até um pouco pesados, são sim filmes que são diamantes a serem descobertos em meio a toda a sujeira que vemos por aí. São os filmes, claro, First Reformed, ou pela sua péssima tradução, No Coração da Escuridão, filme de 2017, dirigido pelo Paul Schrader, e também temos Paris, Texas, dirigido pelo Wim Wenders, de 1984. Vocês vão a cara aí, Lucas, o que você quer comentar sobre a tradução do No Coração da Escuridão? Eu tinha olhado no IMDb há pouco tempo sobre o First Reform, e não é Fé Corrompida o nome do filme? Então, eles trocaram algumas vezes. Tá. Lembra do Edge of Tomorrow? Que era o Live, Die, Repeat, aí virou Edge of Tomorrow, aí virou Live, Die, Repeat. É isso, só que em português. Então, como eles não conseguem... E o Edge of Tomorrow começou como All You Need Is Skill, né? Por algum motivo. All You Need Is Skill é o nome do quadrinho original, né? Né? Mas, enfim, tem No Coração da Escuridão, tem Fé Corrompida, tem vários títulos diferentes, alguns de Portugal, alguns do Brasil. Mais importante é que, apesar desse filme ter sido lançado originalmente em 2017 no ciclo de festivais e depois oficialmente em meados de ano de 2018 nos Estados Unidos, ele não foi visto por ninguém, basicamente, para todos os efeitos. Mas eu, particularmente, descobri esse filme, Lucas. Inclusive, eu queria deixar aqui a sugestão de por que há uma conexão entre esses filmes de Paris, Texas e No Coração da Escuridão, que a gente não tinha pensado ainda, porque eu pensei nisso depois. No dia que eu assisti No Coração da Escuridão, First Reform, eu havia assistido um filme logo anteriormente a esse filme, né? Então vi 2 filmes em sequência, numa espécie de double feature bastante aleatória. E sabe qual era o nome do filme que eu vi, Lucas? Eu devo até ter te falado isso. Não, muito melhor do que isso. Summer of 84. Então, o nome do filme é No Verão de 1984, que por acaso terminou em 19 de setembro com o lançamento de Paris, Texas. Então temos aí uma conexão altamente cósmica entre esses 2 filmes que eu nem tinha percebido, mas basicamente então vamos conversar um pouquinho sobre os méritos e temáticas e tudo mais que temos para falar sobre esses filmes, primeiro sem spoilers e depois com spoilers. Você está vendo O Sétimo Sentido e quadro Cinemnésia. Eu só gostaria de deixar já marcado aqui, porque eu não sei quando que eu vou ter a oportunidade de falar isso de novo, em algum contexto que faça sentido,
A gente está falando de títulos que mudam em um país e que as pessoas não se decidem qual que vai ser colocado. Ninguém nunca vai bater o título de Duro de Matar em Portugal. Sabe qual que é? Não. Assalto ao Arranha-Céu. Ele, Assalto ao Arranha-Céu. a princípio você pode falar assim, tá, não é tão ruim quanto eu achei que ia ser. Porém, ele te dá o spoiler do filme, porque você não sabe que é um assalto até o final do porra do filme. Isso é um bom ponto. Portugal, né, mano? Portugal. Realmente. Realmente. E pior que Duro de Matar é uma boa tradução, né, mano? Die Hard. É praticamente, né, exato ali. Old Habits Die Hard. Pois bem, então começando mais esse belíssimo Cinemnésia, a gente aqui nessa noite quentíssima de outubro, né? O dia mais quente da história de Belo Horizonte, para você que não sabe, foi o dia 7 de outubro, dia 6 de outubro, na verdade, dia 7 de outubro será novamente o dia mais quente do ano, seguido pelo dia 8 de outubro, que também é um dia altamente cotado para ser o mais quente da história de Belo Horizonte. E falando em temperaturas escaldantes, vamos abrir aqui com Paris, Texas, afinal, é um filme que começa literalmente com o Harry Dean Stanton caminhando sobre o sol do deserto Mojave. Então traga aí para mim, Lucas, as suas impressões sobre Paris, Texas. Bom, Paris, Texas, a primeira vez que eu ouvi falar sobre ele foi no famoso livro Mil e Um Filmes para Ver Antes de Morrer. Eu tinha uma tradição de todo final de semana, desde, sei lá, 15 anos de idade, eu alugava, olha só quanto tempo faz, ainda existiam locadoras. Eu alugava 2 filmes que tinham na lista e eu escolhia por semana para ver. Vi muitos filmes assim, vi muitos filmes novo demais para ter bagagem para entender, mas foi construindo meu amor pelo cinema. E o Paris, Texas, para fazer um plot twist, não era um deles. Eu nunca tinha visto o Paris, Texas durante esse ponto, mas eu folhei esse livro um zilhão de vezes já e eu sempre passava por ele e falava, Paris, Texas, que título é esse? Sobre o que é esse filme? Até que no ano de 2016, ou algo do tipo, eu falei assim, eu comecei a escutar mais sobre o filme, na verdade, eu conhecia um pouco mais sobre cinema, e assim, o Paris, Texas é um desses filmes que ele se escuta falar dele em, assim, quase que de forma mitológica algumas vezes, entre outras coisas. Por exemplo, eu li que esse filme, Paris, Texas, ele era o filme tanto do saudoso Kurt Cobain, quanto do outro músico que se a gente fosse fazer um cinemese de música, estaria lá, que é o Elliott Smith, que também é um excelente músico, mas até se você pegar a aura meio que da música dos dois, que eu particularmente sou muito fã, tem muito a ver com a melancolia e a beleza do Paris, Texas. Mas eu ouvia falar muito sobre esse filme e nunca tinha visto. Decidi assistir e, nas palavras de alguém mais engraçado do que eu, foi um daqueles filmes que eu terminei e falei assim, eu não entendi tudo, mas é isso aí. Eu não, eu sabia que tinha algo mais ali. Mas você precisa entender tudo para se conectar com o filme? Não, exatamente não, mas aquilo te intriga a ponto de você falar assim, algumas coisas conectaram tanto comigo que eu quero saber o que essas significam. Uhum. E o Paris, Texas, ele foi assim porque não muito tempo depois eu revi ele e, e me apaixonei ainda mais pelo filme. O Paris, Texas também, durante esses 2 períodos que eu vi pela primeira vez e reassisti ele para ter uma nova perspectiva, eu me apaixonei pela trilha sonora desse filme. Realmente excelente. De novo, eu não sei quanto eu vou ter a oportunidade de falar disso, não existe oportunidade melhor para falar, mas no mundo da música tem um gênio que as pessoas meio que não conhecem direito, chamado Ry Cooder. Ele foi, assim, ele ainda é, na verdade, né? Não vou fazer macumba aqui pro Ry Cooder, tomara que ele vive muito ainda e faça muita música. Mas o Ry Cooder é um guitarrista excelente, tocou com uma porrada de gente já, tem até algumas músicas famosas em trilhas sonoras com o Mick Jagger. Tem um filme dos anos 80 que chama Crossroads,
que é com o Ralph Macchio, o Karate Kid, e quem basicamente faz a trilha sonora do filme também é Ry Cooder, tem músicas maravilhosas, mas eu acho que o magnum opus, assim, a obra-prima do Ry Cooder é o Paris, Texas, e eu dou tanta ênfase para a trilha sonora do filme quanto para o filme em si, porque eu acho que a música captura a aura do Paris, Texas de uma forma perfeita para mim. Tanto é que a minha trilha sonora não, a minha trilha, ponto, favorita da história, a minha música favorita de todos os tempos, vem desse filme. É uma faixa de 2 minutos e pouquinho, chama Houston in 2 Seconds, que para quem for assistir o filme, eu não vou falar aqui sobre o que é para fomentar a vontade da pessoa assistir, mas para quem assistiu vai entender mais ou menos ao que ela se relaciona. E é uma trilha tão maravilhosa porque o Ry Cooder, ele cria uma atmosfera para a música, ele tem um senso de melodia absurdo, uma precisão, destreza mesmo, né, e proficiência musical incrível, e tem certas coisas que capturam um mood, capturam um senso de um sentimento para mim. Como o Lost in Translation capturam essa sensação de distanciamento com, enfim, o que está ao seu redor, com a sociedade que está ao seu redor, e a beleza de encontrar alguém com que você consegue se relacionar dentro daquele ponto em que você está. Eu acho que o Paris, Texas e a trilha sonora específica do Ry Cooder, elas conseguem, assim, fazer uma síntese perfeita de uns sentimentos que são, assim, bem agridoces, que eu acho maravilhosos. Então, assim, foi minha música mais escutada no Spotify pelos últimos 4 anos. E, assim, é até uma experiência legal você ouvir a trilha sonora, porque eu acho que eu tinha ouvido a trilha sonora toda antes de ver o filme. E depois fui ver o filme, e o filme tem, basicamente, o casamento perfeito de obra cinematográfica e trilha sonora e atmosfera sonora, acho que poderia dizer, porque eles se complementam maravilhosamente. Eu acho que Paris, Texas assim como eu disse, como o Lost in Translation, né, o Encontros e Desencontros da Sofia Coppola, ele captura um sentimento muito bem, que é o sentimento de voltar atrás, assim, um sentimento de nostalgia e melancolia ao mesmo tempo. Porque isso Nostalgia meio melancolia não seria saudade? não necessariamente, porque às vezes você pode ter saudade, mas não necessariamente seria uma saudade de algum, enfim, momentos da sua vida que tenha algo melancólico agregado, porque pela história dos personagens, que é uma história meio que de tragédia, no caso deles tem muito forte essa sensação de melancolia e, enfim, tristeza pelo que jamais poderá ser do relacionamento dos personagens. Mas eu acho que o Paris, Texas, ele, assim, acho que é importante a gente contextualizar para as pessoas que falam assim, sobre o que é esse filme, qual que é a história. Ele não é um filme que é plot heavy, né? Ele não tem uma história que é uma trama absurdamente complexa, ele é mais um filme, essa distinção é meio difícil de fazer, mas high concept, se não estou enganado, é tipo assim, você pode descrever o conceito do filme mais fácil, e low concept é mais tipo assim, uma exploração de um tema ou de um sentimento, e isso é mais ou menos o que o Paris, Texas, mais ou menos não, perfeitamente o que o Paris, Texas e eu acho que ele faz isso maravilhosamente bem. Ele tem talvez a performance mais subvalorizada dos anos 80, na minha opinião, ou uma das, porque o Harry Dean Stanton tá absolutamente, assim, brilhante no filme. Eu não cheguei a checar se ele foi indicado a melhor ator, mas provavelmente não, porque esse filme não é tão popular assim. Ele chegou a ganhar o Palma de Ouro em Cannes, ou foi... Eu acho que ele ganhou a Palma de Ouro em Cannes, eu olhei isso, e ele ganhou o Globo de Ouro também. Na verdade, foi nomeado para o Globo de Ouro de melhor filme estrangeiro.
É engraçado a gente falar melhor filme estrangeiro, né? É dirigido pelo Wim Wenders, né? Né? E o filme é interessante. Assim, ele é tão alemão quanto os filmes do Sergio Leone são italianos, né? Mas... Exato, mas por mais que o Sergio Leone faça, né, filmes na América e o Paris, Texas se passe também na América, o Wim Wenders traz meio que não necessariamente soar pretensiosão, um clima europeu para o filme, não necessariamente isso, apesar que não eu acho que o título deixa isso bem claro, né? Te cortando um pouquinho dentro da sua análise, mas é uma questão que, para mim, ele ao tempo todo utiliza personagens europeus, né? Exato. Desde tem um médico alemão, tem uma atriz francesa, tem vários personagens que são colocados ao longo da narrativa que são personagens meio plot points. Então ele meio que traz aquela vibe de... Não sei se chega a ser pós-modernismo, mas meio de realismo europeu, com aquele toquinho meio também estilizado de novela vague, aquele coisa meio entre Truffaut, Godard, até um pouco de Fellini ali no meio. E ele mistura isso com o cinema americano, verdadeiramente, né? Não só com o cinema americano na questão técnica, mas numa questão realmente de vibe, né? Realmente que você falou de sentimento, algo muito forte, porque desde a forma como é que o Vin escolhe como filmar as coisas, tudo é uma mescla, né? Então, para usar de exemplo a abertura do filme, sem um spoiler, ele tem um plano muito longo, que é um plano fixo, do Harry Stanton caminhando em direção à câmera, e aí, assim que ele chega na câmera e ele começa a andar, a câmera faz um dolly, né? Para você que não sabe, dolly é uma tomada que é em cima de um carrinho, alguma coisa assim, que acompanha o personagem geralmente lateralmente, e ela faz um dolly, como se fosse de um guindaste, acompanhando o Harry Stanton até uma pia, né? Uma torneira, na verdade, ele procurando água no calor do deserto. E eu acho que, inclusive, essa é uma cena, pensando agora, que encapsula muito bem o filme como um todo, né? É um cara andando no deserto até chegar numa torneira que, na verdade, nunca vai sair água, né? Então, pensando dessa forma, meio que é uma metáfora para encapsular o restante da história do filme, mas traz bem esse ponto da dualidade entre uma questão meio europeia e meio americana, e o fato de ser Paris, Texas, é o título que melhor resume essa ideia, e talvez essa ideia seja justamente o que levou o Wim Wenders a escolher esse título, né? Muito mais do que qualquer localidade ou piadinha. Sim, porque eu acho que uma das coisas mais brilhantes do Paris, Texas, que é o que te recompensa por assistir mais uma vez, é como que você nota melhor as nuances da performance do Harry Dean Stanton nas outras vezes que você vai assistir, cara. É impressionante. O filme só cresce quando você revê ele, porque você já tem o contexto de onde emocionalmente que esse personagem está em tais pontos da história que você estava tentando descobrir pela primeira vez quando você assistiu. E agora você já sabe. Então você pode analisar e ver o que ele está passando com o olhar. Porque o que ele faz nesse filme, basicamente, pelos primeiros 20, 30 minutos, não lembro certo, é comunicar tudo que ele pensa, sente e não quer falar, no caso, com o olhar. E isso é uma das coisas que faz a atuação dele ser tão brilhante nesse filme. Eu acho que interessante também do filme como um todo é o desenvolvimento do personagem, mas não necessariamente até numa jornada de autodescobrimento, nem nada disso. É realmente um desenvolvimento do personagem. Então, ele começa mudo, né? E aos poucos ele vai se abrindo, tanto para o público quanto para ele mesmo, né? Parece que há uma sensação forte de fechamento, de quase uma síndrome de estresse pós-traumático, que vai sendo corrigida ao longo do tempo devido a diversas interações que o personagem do Harry Dean Stanton vai tendo. E como vai ser muito difícil entrar nisso sem spoilers, vou quebrar o protocolo do Cinemnésia, que a gente geralmente traz um filme, outro filme, com spoilers sem spoilers. Vou começar já de uma vez a falar dos spoilers do Paris, Texas, antes de falar do First Reformed sem spoilers. O que você acha? Podemos, acho uma excelente ideia. Então, para trazer minhas impressões do Paris, Texas, né? Porque eu tô aqui também, igual eu falei pro Lucas anteriormente, eu acabei de ver esse filme, e eu ainda estou no momento meio de entender o que eu achei do filme, qual foi a minha conexão sobre a história.
Então, um ponto que eu achei muito interessante e muito bem executado é esse desenvolvimento do personagem do Travis, né, do Harry Dean Stanton, porque não há uma explicação muito sólida e concisa do mistério do filme, né? Por que o Harry Dean Stanton estava fazendo no deserto, por que ele sumiu por 4 anos, várias coisas que vão sendo jogadas para a gente e fica cada vez mais misterioso, né? E aí, uma hora eu fiquei até questionando, será que ele matou a mulher e ficou traumatizado? Estava pensando em várias possibilidades diferentes. E eu acho muito legal como é que a atuação do Harry Dean Stanton, ela começa meio assustada, meio apavorada, e ela vai ficando mais macia, digamos assim, até um ponto específico do ápice do filme que ela se enrijece novamente. E com um motivo muito claro, né? Que é um resgate do trauma do personagem, basicamente, né? Porque ele tem todo o arco de reconexão com o filho dele, né? E tem uma parte do filme que eu achei bem doce, bem legal, que é o filho dele conversando com o amiguinho, falando, quem é esse? Não, esse é o irmão do meu pai, mas ele é meu pai também. O cara, como assim você tem 2 pais? Aí ele fala, I guess I'm just that lucky. E é interessante, né, enxergar o benefício de ter toda a figura do Walt quanto a figura do Travis como figuras paternas na vida dele. Também me lembrou também, obviamente, o filme Lucky, que foi o último filme do Harry Dean Stanton, então achei uma metalinguagem dark, né, vindo diretamente de 2017, inclusive, que é o Lucky, para falar sobre o filme de 1984. Então, essas partes do filme são altamente impactantes. Agora, eu ainda não consegui racionalizar especialmente o que a história em si me trouxe em cima dessa performance, né? Porque no caso do Lucky, por exemplo, para usar um paralelo direto, isso para mim é muito claro, né? O Lucky, ele é um discurso sobre a própria e lenta moralidade e mortalidade, né? Então, ele entra muito no que o cara deveria ter feito, no que ele fez e tal, e eu tenho certeza que, inclusive, era muita intenção desse filme de 2017 puxar muito da performance do Harry Stanton no Paris, Texas, porque ela é muito similar. Já no Paris, Texas, é meio que uma jornada inesperada para o personagem, né? Ele começa a abraçar coisas que ele já tinha abandonado há muito tempo, e eu acho também muito bem executada a maneira como é que a cinematografia ajuda nessa questão, né? Então, a gente começa o filme com uma cinematografia um pouco mais contrastada, especialmente mais harsh, não sei como é que eu trago isso em português de maneira... Mais bruta, assim. É um pouco mais grotesca, digamos assim, em relação ao uso da luz, com pouca sutileza. A gente tem utilização mais forte de contraste, de iluminação, e aí a gente começa, na medida que a gente tem um desenvolvimento emocional do personagem, em vez de ser tudo preto no branco, a gente começa a observar cores. E o filme trabalha muito em cima das cores verde, vermelho, azul e também laranja. E ele utiliza essas cores de maneira a te trazer momentos de euforia, de ternura, de melancolia e de ansiedade, né? Então, ele usa muito também de uma técnica que eu acho interessante, que são tomadas de split diopter, né? Que é uma adaptação de uma lente que ela é feita para se focar em 2 coisas ao mesmo tempo, né? Porque, oticamente, é impossível que uma lente tenha 2 pontos de foco distantes, né? Um ponto lá atrás e um ponto na frente. Então, você pode fazer uma adaptação na lente com um diopter, não sei como é o nome do mecanismo em português, mas basicamente você quebra a lente em 2 lentes diferentes, né? Dentro da mesmo aparato óptico, e aí você consegue focar em 2 coisas ao mesmo tempo. O que o Spielberg faz isso muito. Principalmente o De Palma, né? O De Palma faz demais. E até a gente fez isso até em Toy Story 4, por exemplo. Mas aqui no caso do Paris, Texas especificamente, a gente faz isso para conseguir acompanhar a reação de 2 personagens que estão conversando ao mesmo tempo, sem precisar fazer aquela lógica de shot, reverse shot, né? Sem precisar ficar trocando do corte, deixando uma interação contínua, assim, também não necessariamente movimento de câmera. E isso é muito importante para as cenas em que o Harry Dean Stanton tem no final com a Jane, né? Então, você consegue ver ao mesmo tempo a ação e reação simultânea, quase numa lógica também trazendo o paralelo da física, né? Igual a própria Houston in 2 Seconds, eu imagino que seja uma referência, não sei agora exatamente onde é que ela está no filme, mas imagino que seja referência ao comentário que o Hunter faz em relação à viagem na luz da Califórnia para Houston, que demoraria 2 segundos. Então, eu imagino que seja nessa parte do filme que isso aconteça. Então, o filme tem essas questões de
atração, repulsão, várias referências de física que são trazidas muito bem pela linguagem corporal, pela interação dos personagens, e isso é muito bem traduzido pela câmera. Então, na parte técnica do filme, ele me trouxe tudo que ele deveria para me trazer um impacto emocional. Agora, eu ainda não senti o impacto emocional dito tudo isso. Então, não sei se a ficha não caiu, não sei se isso vai ser uma coisa que eu vou pensar daqui a 10 anos, quando eu tiver filhos e tiver um contexto diferente dentro da minha vida, ou se vai ser na segunda vez que eu vou assistir que eu vou pegar essa emoção, talvez até quando eu acorde amanhã de manhã, mas no momento me parece um veículo extremamente bem construído que não me levou na jornada emocional que eu esperava ter tido com uma execução técnica desse calibre. Sim, eu entendo. Porque é isso, né? Faz parte. Nem todo mundo vai se conectar, às vezes imediatamente, às vezes de maneira assim, demora, né? Gradual, e às vezes não se conecta simplesmente. Tanto é que, né, você tem filmes que são basicamente consenso na crítica, você fala assim, não me falou nada, não conversou comigo esse filme. Tipo eu com o Taxi Driver, ou Estranho Ninho, ou Toro Indomável. Inclusive, Mas, 2 desses filmes têm a ver com outro que a gente vai falar daqui a pouco, mas enfim. mas exatamente. Esse é o setup. Mas eu estava reassistindo Paris, Texas pela terceira vez hoje, né? Acho que é. Eu estava assistindo Paris, Texas pela terceira vez hoje, e o Paris, Texas, eu acho muito legal contextualizar ele no seguinte, diante do seguinte frame, basicamente. Imagina uma comédia romântica, enfim, uma história de romance bem batida, assim, em que você tem o protagonista conhecendo o amor da vida dele, enfim. Tem o desenvolvimento desse romance e, tipo assim, a quebra do terceiro ato é sabe, é bem clichê de comédia romântica para iniciar o terceiro ato, que é quando tem a briga, ela vê ele fazer alguma coisa que ela não quer, ou enfim, ele decepciona ela, ou ele descobre que foi só uma aposta com os amigos dele, ou algo do tipo assim. O Paris, Texas é um filme inteiro sobre esse terceiro ato. Porque o Paris, Texas é um filme essencialmente de reconexão. E essa reconexão, o que me faz, assim, não só o clima do filme, como que ele captura essa solidão, enfim, tudo mais, como que ele me hipnotiza, mas como que esse, basicamente, terceiro ato do filme, que é o Paris, Texas inteiro, vai te entregando quem é o Harry Dean Stanton e o que aconteceu nesses 2 primeiros atos que não existiram, no caso do Paris, Texas, através de sutilezas, que são uma das coisas que eu acho mais interessante. Eu acho que são as pequenas sutilezas. Eu vejo que eu estou me conectando com o filme quando eu estou pegando o que ele está fazendo e ele está falando isso de maneira sutil e inteligente. E eu acho que o Paris, Texas faz isso muito bem. A gente tem alguns exemplos que é quando o Travis, ele tá mudo até um certo ponto do filme. Na fotografia até o diretor consegue separar ele e o irmão com algumas barreiras no frame, mas tem uma quebra em um certo ponto e ele basicamente fala, ele começa a falar, porque até então ele está mudo, né? Ele começa falando, fazendo um pedido basicamente para o irmão dele, se eles podem ir para Paris. No caso, Paris, Texas, né, que dá nome ao filme. E quando eu estava revendo hoje, eu falei assim, é lógico, eu estava pensando, será que eu vou me decepcionar revendo agora? Será que eu vou falar assim, putz, isso poderia ter sido introduzido aqui, essa informação poderia ter dado um pouquinho mais tarde, um pouco mais cedo, mas eu acho interessante porque essas sutilezas das informações são dadas na hora certa. Essa hora é perfeita porque, assim, revendo hoje, o Harry Dean Stanton, né, no caso do Travis, ele não tá fazendo isso porque, ele decidiu falar com meu irmão do nada, porque ele ficou bravinho. Ele basicamente usa isso para tentar convencer o irmão a ele começar a dirigir. Tanto é que mostra ele basicamente traçando o caminho que eles vão fazer. E, assim, como se ele raptasse o carro, basicamente, ele fizesse enganasse o irmão dele para tentar chegar onde ele estava querendo chegar, que no caso era Paris, Texas.
E o filme eu acho isso interessante porque, na minha visão, o que o Travis fez ali, ele pega o carro, né, ele convence o irmão dele que ele pode dirigir, o irmão dele dorme por um momento na viagem, e eles acordam em tal lugar. Aí o irmão dele chega perto do Travis e fala assim, ah, mas onde que a gente tá, não sei o quê, por que você saiu da estrada? E o Travis fala, bom, eu não sei onde que a gente tá, mas revendo hoje, eu acho que ele sabe sim onde que ele tá. O filme sugere, ele Exato. insinua fortemente que eles estão em Paris, Texas, até porque, não sei se você notou, pegando essa questão das cores, o Travis está sentado em cima de uma caminhonete amarela, que é do mesmo modelo da caminhonete azul que ele pega no final do filme para viajar com o Hunter. Então, eu li aquilo como sendo a caminhonete do pai dos dois, do Travis e do Walt, pelo menos na visão que eu tive. Então, ele estava meio que sentado em cima da herança da família dele, né? O que, inclusive, é recontextualizado depois quando o Travis está bêbado lá, meio na baixa, depois de encontrar a Jane, reencontrar a Jane, né? Que ele fala pro Hunter, que ele também insinua que, na verdade, os pais dele não se conheceram em Paris, Texas, que isso era só uma piadinha que o pai dele fazia, que deixava a mãe dele desconfortável. Então, que é aquela questão das pessoas acreditarem na visão que elas têm do que a outra pessoa é, né, do que ela deveria ser, e que depois esse mesmo paralelo é aplicado para a relação do Travis com a Jane, na medida que a Jane, quando ela começou a namorar com o Travis, fica claro que havia uma disparidade grande, né, entre os dois, assim, questão de idade, de sonhos, de aspirações, a ponto da maior preocupação do Travis ser que ela, na verdade, não liga para ele, que ela vai fugir, deixar ele a qualquer momento, e aí acaba sendo uma profecia que se autoconcretiza, né, que ele meio que causa o afastamento que ele tanto temia. Então, tem um nome interessante para isso, que é o paradoxo da profecia, né? Que é quando você... Que é o Édipo, né? Exato. Quando você fala assim, putz, eu tenho certeza que eu vou tomar pau nessa matéria da faculdade. Não vou estudar. Aí, será que você tomou pau porque você deixou de estudar ou porque você decidiu não estudar e melhor, será que você tomou pau porque você decidiu não estudar ou porque, né, já era seu destino não passar na matéria? Mas, enfim, eu acho que tem outros momentos muito interessantes disso, que é justamente quando o Travis, eles estão na cafeteria, na verdade, ele e o irmão dele, e ele menciona o Hunter pela primeira vez. Pela primeira vez? Não, acho que... Enfim, eu não lembro se foi a primeira vez, mas... Menciona pro Travis, né? Porque anteriormente ele fala com a mulher dele. Anne, e ele fala assim, aí ela pergunta, o que a gente vai falar pro Hunter? Ele fala, claro que é verdade. É muito legal essa parte, porque na hora que o irmão comunica com o Travis, o Walt comunica com o Travis sobre o Hunter, o Travis até então tá apático e mudo ainda nessa parte do filme, mas você consegue ver, é interessante, né? Isso é uma técnica bem legal que eu já vi alguns atores mencionando, que é tipo assim, como que você faz para provar que, né, tão intensamente uma emoção assim, às vezes menos é mais, às vezes ao invés de fazer um puta overacting e, enfim, chorar litros ali, o fato dele não te dizer nada já te passa a mensagem. O que eu quero dizer com isso? Eu tava vendo uma entrevista muito interessante, não lembro de qual ator necessariamente, mas em um talk show, e ele menciona que, tipo assim, em momentos de raiva, a história pede uma raiva do seu personagem, você não precisa exagerar. Se a plateia inconscientemente sabe que você vai passar isso, às vezes uma expressão mais neutra diz muito mais do que o exagero. Isso é quase que um efeito Kuleshov usando a plateia, né? Sim, é interessante isso. Porque no final das contas o efeito Kuleshov é isso, é você imbuindo uma coisa que não tem necessariamente algum sentido com sentido, né? Para quem nunca viu, o efeito Kuleshov é um estudo, né, feito pelo Kuleshov na União Soviética sobre a edição de filme, e aí ele usa a mesma tomada neutra de um homem olhando para frente, e ele corta essa tomada com outras 3 situações, né? Uma que é um prato de comida, outra uma mulher fazendo de modelo e outra de uma criança no parque.
e aí dependendo de qual conjunto de imagens você vê, você dá um sentido diferente para aquela expressão do homem, né? Se ele tá com fome, se ele tá com luxúria, uma coisa assim. E é meio que isso que você falou. Então, se o personagem, se você espera que o personagem tenha uma reação emocional em relação àquela situação, você vai ler essa emoção na cara dele, independentemente de qualquer coisa, né? Então, talvez seja até mais convincente ele trazer a abordagem minimalista, né? Sim, sim. E o Harrison Ford faz isso brilhantemente através do filme, mas nessa parte ele faz isso brilhantemente. E em outras partes do filme, uma coisa que eu achei interessante da interpretação do Harrison Ford também, que me fascinou todas as vezes que eu vi o filme, foi essa distinção, porque para mim o filme não te pega pela mão, te explica tudo em momento nenhum, assim. Não tô falando que é um filme do Charlie Kaufman também, mas o Paris, Texas, ele não, né, mastiga e te dá tudo já digerido. E eu fiquei. É um Denis Villeneuve, não é um Christopher Nolan. Enfim. Tem que trazer a referência do Christopher Nolan no podcast, Lucas. Tá lá no contrato social do rolê. Tá certo, tá certo. Isso é porque eu não cheguei ainda nas tomadas coenianas que a gente tem aqui dentro do filme, mas a gente chega lá também. Tem isso. Então, se os irmãos Coen tivessem dirigido isso aí, ia ser um filme tão triste, mas enfim. Mas o Harry Stanton, a interpretação de quem, e da história mesmo, de quem o personagem dele, como na verdade o personagem dele deve, assim, está sentindo em cada parte do filme, é meio ambíguo para mim, porque eu fico assim, será que ele tá realmente, tipo assim, tão catatônico e apático agora que ele não consegue lembrar de nada? Ou ele tá só, né, mudando de assunto e falando assim, não lembro não. Porque ele não quer entrar naquilo e tocar na ferida. E eu acho que a atuação é ótima porque ela traz muito bem isso na sutileza. Porque em alguns momentos eu falei assim, será que ele não lembra realmente? E algumas coisas ele deixa claro depois do filme que ele não lembra. Mas algumas outras coisas é claro que ele prefere não dizer, porque logo em seguida você já vê basicamente ele, né, se preparando para o impacto ali, basicamente travando a emoção dele para não deixar transparecer do que ele lembra. E assim, o Paris, Texas, ele, na minha opinião, enfim, não saberia, os 3 atos não são tão bem definidos assim. A minha sensação, na verdade, foi que o filme tem 4 atos na sua estruturação. É porque o primeiro ato, ele é meio que um prólogo, na real, né? Porque tem toda aquela situação. É porque você tem que pensar também a perspectiva do personagem, né? Eu tô dando mil caveats antes de entrar no negócio, mas é que você pensa o seguinte: se o protagonista do filme fosse o Walt, o primeiro ato, o incidente excitante, seria ele atrás do irmão dele. Mas o protagonista é o Travis. Se o protagonista é o Travis, o incidente incitante dele, então, é que ele vai encontrar o Hunter, né? Eu posso deixar isso como sendo um incidente excitante. Dessa maneira, você tem um pequeno prólogo, você tem o primeiro ato em que ele está mudo, e aí quando ele chega em Paris, Texas, eu acho que você tem uma virada, porque ele já está conversando com o irmão dele, etc. Eu acho que você tem um segundo ato, que é o ato que você tem a jornada do Travis até ele aceitar que ele é pai do Hunter. Aí depois você tem um ato do Travis internalizando se ele deve ou não seguir esse caminho, né? Aquele ato que ele se veste como pai rico, tem interação com a empregada lá. Inclusive o filme deixa ambíguo a passagem de tempo, né? Você não sabe se passou 3 dias ou 3 meses. E até o momento que começa o terceiro ato, que é quando ele viaja para Houston de fato. O quarto ato, perdão. Que é quando ele viaja para Houston de fato. Mas essa foi a minha leitura da estruturação do filme. Que também poderia ser resolvido como 3 atos tradicionalmente, né? Já que a gente sempre tem também na estrutura de 3 atos a famosa divisão da primeira metade e segunda metade do segundo ato, né? Então, o que eu estou lendo como 4 atos podem ser 3 atos, divididos no meio com ponto de virada. Então, para mim, isso ficou até razoavelmente explícito. O que você achou diferente nesse ponto? Porque, assim, eu acho que dá para ver, tipo assim, porque tem pontos muito marcantes, mas eu acho que talvez pela distinção de, tipo assim, ter alguns atos mais extensos, porque o terceiro ato, eu talvez enxergaria ele como, talvez quando, assim que eles saíssem né, da Califórnia para Houston, porque basicamente é o conflito final ali, porém ele ainda está fazendo o setup de algumas partes da história, ele ainda está introduzindo a personagem
não introduzindo, mas ele tá, tipo assim, basicamente dando a logística, o ápice, né, do terceiro ato tá meio longe. Eu falo assim, será que é só um ato realmente muito longo ou se... Enfim, mas isso aí é só uma tecnicalidade, na verdade, porque eu acho que flui muito bem isso. Enfim, essa É transição que você de... pensa também na questão do Robert McKee no Story, né? Não sei se já leu o Story, que é o Já, livro de... imagino que sim, né? Quem viu Adaptation tem a obrigação moral de ter lido Story depois de ver Adaptation, ou antes, porque o Story é literalmente citado em Adaptation, né? Mas tudo bem. inclusive, o Robert McKee, uma das... Enfim, mais uma dessas, eu não sei quando que eu vou poder falar, então eu vou falar aqui que eu adoro Adaptation. O Robert McKee, na hora que ele falou assim, né, foi os executivos lá, foram falar com ele e falou assim, ó, esse cara aqui, esse Charlie Kaufman, esse esquisitão, ele escreveu um roteiro e basicamente você tá nele. E não vão poder te usar ou não? Ele falou assim, tá bom, manda o roteiro aí. Parece que ele leu, gostou, só que ele falou assim, terceiro ato é uma bosta. Parece que depois, enfim, eu ouvia essa fofoca que ele depois, enfim, repensou e gostou, mas a princípio ele não estava gostando e, né, mas ele falou tipo assim, eu não quero que meu personagem seja tão horrível assim, eu quero que ele seja interpretado por um ator muito bom. Aí ele teve a questão do Brian Cox, mas Adaptation é um filme que vale a pena ver. E o Robert McKee, inclusive, ele tem uma relação não necessariamente famosa, mas um pouco conturbada com o Paul Schrader, e eu já explico quando a gente for falar do Ó, nosso querido First olha Republic. só, mais uma conexão aí com o Paulzinho. Mas enfim, voltando no ponto da tecnicalidade, que o Robert McKee ele fala que a transição dos atos ela tem que ter uma reversão completa nos paradigmas que tinham estabelecido anteriormente, né? Então, por isso que eu tinha citado aqueles 4 pontos. E eu acho que nesse sentido, quando você tem o Travis aceitando que ele deve sim ser pai do Hunter, que ele deve levar o Hunter na viagem, é uma quebra significativa. E essa quebra tem uma reversão completa, né? Só no momento que ele fala que, na verdade, não, ele deveria deixar o Hunter com a mãe dele. Então, acho que isso caracteriza bem no ritmo meio do story do Robert McKee como um ato, justamente porque você tem o reversal 2 vezes, né? As 2 pontas que chegam na mesma conclusão, que é ao mesmo tempo surpreendente e inevitável, né? Também para usar um parafraseamento aí do Robert McKee. Então, acho que é interessante como é que, para mim, isso é uma coisa que eu sempre acho muito curioso. O filme executa algo de forma extremamente proficiente tecnicamente, e mesmo assim eu não fico 100% comprado com isso. E é ainda mais peculiar, porque geralmente quando isso acontece é porque tem alguma questão estilística que me incomoda, né? Por exemplo, Annie Hall. Eu não odeio a ideia do filme, apesar de odiar o filme. Eu odeio Annie Hall porque eu odeio a execução. Eu acho a edição não me desce bem. Mas levar em consideração aí a questão estilística é um fator relevante, né? Porque, igual nos próprios filmes do neorrealismo italiano, eu não gosto do ritmo da edição. Não é necessariamente uma questão de que eu não gosto da temática dos filmes, eu não gosto da execução dos atores ou de qualquer coisa nesse sentido, né? Às vezes tem coisas que não batem com você estilisticamente. E no caso do Paris, Texas, não é nem isso. Eu acho que a questão estilística, para mim, é até ok, igual eu falei, é uma junção das convenções europeias com execuções mais americanas que para mim faz sentido. Então ainda não entrou 100% na minha cabeça o que exatamente eu não gostei, ou mesmo se eu realmente não gostei de alguma coisa em Paris, Texas, de forma geral. O filme basicamente se conectou muito comigo porque eu acredito que o Paris, Texas, ele tem um segundo, né, uma metade de um segundo ato que ele consegue, enfim, capturar e conseguir desenvolver cada vez mais o personagem do Travis, mas eu acho que ele culmina basicamente tudo em um terceiro ato brilhante, porque talvez tenha um dos melhores monólogos da história do cinema, na minha opinião, e uma das melhores, enfim, interações e cenas, ponto, da história do cinema, que é justamente quando o Travis encontra com a Jane. A princípio, eles têm 2 interações, né? A primeira que é meio que interrompida e a segunda que é a catártica, de fato. E o Travis, ele é engraçado porque é bom ver, assim, interessante ver como que a personalidade dele vai voltar à tona, porque como eu mencionei, às vezes fica ambíguo o que ele está sentindo, o que ele está lembrando ou não. Aí ele Que, fala uma recoleção perfeita da vida dele inteira com a Jane, né? né, e assim, eu vejo a atuação dele no começo do filme como tipo assim,
é catatônico, porque ele está basicamente 4 anos andando no deserto sem falar, então isso mexe com o psicológico de uma pessoa. Mas, de novo, em alguns pontos, como a interação que ele tem com a mulher do Walt, que eu esqueci o nome dela, É, ele tá meio que, tipo assim, como uma criancinha, só balançando a cabeça assim, e não é porque ele, ele não consegue se comportar com uma pessoa normal, mas é porque ele tá apático, e ele não quer, parece que esse contato, e essa é a parte da atuação que me passa, porque em outros momentos, quando ele decide se abrir e, enfim, contar, basicamente se transforma. Quando ele tá com o Hunter no final do filme, quando ele principalmente está abrindo o coração para Jane no final do filme, ele é outra pessoa, de fato. E, assim, eu acho que em outros pontos, como que o problema da bebida dele é mostrado perfeitamente bem antes de ser mencionado no final, na qual você consegue ver que, tipo assim, ele abusa em uma noite e usa aquilo como muleta, sem que você saiba que aquilo ali, né, era parte de quem ele realmente é, porque com isso é... certeza aquela expressão americana que é aquela caída do vagão, né? Sim, Que é sim. aquela recaída famosa que os americanos chamam de falling off the wagon, que é você tá lá no vagão andando bonitinho dentro do seu caminho, dentro da sua sobriedade, né, no caso da questão do alcoolismo, e aí ele tem um incitante, por que não? Um gatilho que leva ele de volta a uma recaída com o alcoolismo. Sim. E eu acho muito interessante como é que essa personalidade dele vai voltando aos poucos, e isso é preocupante para ele. Como que quando ele vai retomando quem ele é, já que agora ele retornou à sociedade, tipo assim, os demônios vão batendo na porta, vão, enfim, entrando em compasso com o ritmo dele. E tem outros momentos também, quando ele tá, né, ele, assim, não é não estou falando que deixa de ser sutil, mas quando ele começa a questionar a Jane, parece que, né, para alguém que não esteja prestando atenção ou tenha visto um filme de maneira mais superficial, parece que, tipo assim, por que ele está fazendo isso? Mas é muito interessante como é que ele mostra essa raiva que o personagem diz ter quando, né, ele vê ela e a primeira reação é questionar se o trabalho dela envolve ter contato com algum outro homem ou se ela vai para casa com eles depois. É, E ele eu fala em acho, sequência, né? E é engraçado que a câmera corta para ela e é quase que meio que dá aquele flashback do Vietnã, dela, assim, ela, tipo assim, nossa, meu Deus, eu já vivi uma situação assim, do meu marido chegar em casa e tacar 16 acusações em seguida, tipo, e ela nem tinha conectado ainda com a realidade de que era o Travis de fato, né? Tava só naquela que ela cita que ela escutava a voz do Travis em todos os homens que frequentavam aquele lugar, e aí você vê um gatilho dela de estresse pós-traumático também aparecendo. sim. O filme, basicamente, a boa parte do terceiro ato é o Travis em confronto com a Jane dentro do... não é um prostíbulo o lugar que ela está trabalhando, mas é basicamente... E também não é um strip club nem nada, mas é um lugar estranho em que, basicamente, os homens assistem, né, de uma cabine, enfim, a mulher, e basicamente tem um contato com ela através de um telefone. E eu acho interessante como que, enfim, a edição e o diretor conseguem... Isso é uma coisa que eu estava com medo. Falei assim, será que isso vai me decepcionar? E eu falo assim, putz, não sei se está funcionando tanto. Mas ele sabe cortar exatamente na hora. Ele sabe cortar muito bem de dentro de um lado do confessionário, digamos assim, para o outro. Porque tem momentos em que ele espera a resposta da Jane, assim, ele fala, né, com ela, e a câmera está do lado dele, e nos momentos em que ele joga para ela essa agressão, e ela meio que fica, enfim, meio que extasiada, fala assim, que é isso? Que esse cara, enfim, fica preocupada de fato, ele, a câmera volta para ele depois de um tempo, e parece que todas as emoções dele já vieram, já foram embora, que você consegue ver só que o rosto dele está molhado do choro. Isso eu acho enfim, um toque muito legal do filme. Eu gosto muito também de como que no ápice, né, no clímax do filme, ele sabe cortar exatamente no momento que ela descobre que é o Travis. Porque esse diálogo, no caso, de eu ouço a sua voz em todos os homens, é interessante porque funciona também quando depois
ela ainda está em dúvida, porque como aquilo ainda faz parte de um trauma dela, ela fica falando assim, não é possível que esse cara está aqui. Não é possível que esse cara... Aí Elsa mandou The Trailer? Exatamente. E eu acho isso excelente, porque a partir daí a tomada fica nela, né? E quando ele começa a descrever, como ela já percebeu, o máximo que ela faz é, enfim, ter o breakdown do personagem, que ela desaba a chorar pela realização de, né? Não realização não, pela memória de tudo que eles viveram juntos. É interessante também como que o confessionário dela se transforma em, enfim, a cabine dela se transforma em confessionário para ele, logo depois no monólogo dela. Eu acho interessante também como que a princípio ela fica, enfim, receosa dele ir embora, porque ela não consegue segurar a ânsia de, enfim, ter um momento com ele de novo, mas ele insiste e ela meio que aceita, porque no final eles sabem que eles dois não vão dar certo. É um Até porque relacionamento... isso é perfeitamente ilustrado, essa questão que eles sabem que eles não vão dar certo, e por que esse filme poderia sair como decepcionante para alguém esperando aí um arco de redenção, os personagens se juntando, etc e tal. Os monólogos que eles têm um para o outro são dados de costas. Sim. Ele faz questão de virar de costas para ela, mesmo só ele conseguindo a ver, e quando só ela está conseguindo o ver, ela também vira de costas. Então o filme deixa explícito que não é uma questão de impossibilidade de um ver o outro, né? O que, especialmente colocando em contexto a fala que o Travis tem para o Hunter, né? Que ele a via, mas não a enxergava. Eles não querem se enxergar. Interessante, não tinha pensado assim não. Bacana demais. Por isso que os dois dão um monólogo catártico de cada um deles de costas. Primeiro ele com a cadeira de costas e com o telefone, depois quando ele está de virado de frente, que ele não está vendo ela mais, que ele está só escutando, mas ele está de frente, ela vai lá e senta logo embaixo da janela e fica de costas também para o Travis. Então, me parece algo bastante intencional em relação à linguagem do texto do filme. Sim, eu acho interessante também como que o filme dá algumas dicas não explícitas de onde, na verdade, essa raiva, essa ânsia do personagem do Travis vem, porque, né, ele começa mencionando no começo do filme de onde que vem, no caso, Paris, Texas, e como que isso está ligado intimamente com o começo da história da família do Travis e do Walt. Você levantou esse ponto que me clicou. Eu acho que ele comprou o lote porque o acidente de carro que matou o pai dele foi naquele lote. Eu explico. Quando ele fala, ele está mostrando o álbum de fotos para o Hunter, ele mostra o pai dele em frente a uma caminhonete no deserto. E aí ele fala, 2 anos depois dessa foto, ele morreu num acidente de carro dentro dessa caminhonete. E ele tá anteriormente, porque eu acho que é a caminhonete do pai dele, em cima da caminhonete amarela, do porquê que ele queria ir para Paris, Texas, que ele queria fazer literalmente uma visita ao túmulo do pai dele. Então, pelo menos essa foi a minha leitura. Posso estar lendo demais, significados demais e detalhes demais, mas me pareceu fazer sentido porque o nome do pai dele é Travis. E isso foi meio para mim uma pista de que o objetivo do Travis é entender o que levou o pai dele a ser a pessoa que ele era com a mãe do Travis e não repetir os pecados do pai, o que ele acaba fazendo e ele percebe que ele fez, e isso que gera a realização dele deixar o Hunter com a mãe e ele perceber que ele não pode ter esse relacionamento. Ele faz o que o pai não conseguiu, ele larga a visão que não existia, né? Que no caso a visão do Travis que não existia era de um relacionamento de uma jovem que ele tinha 100% de conexão, que ele tinha que ficar junto o tempo todo, que ele não conseguia suportar o pensamento de ficar separado a ponto de ter que pedir demissão dos trabalhos para poder ficar mais com ela, um relacionamento verdadeiramente de paixão, né? Não de amor. E ele evitar cometer esse mesmo erro que o pai dele cometeu de projetar coisas que não estão lá. E quando ele fala, quando ela teve o filho, tudo mudou. Mas às vezes o tudo mudou é que ele só percebeu como é que as coisas eram de fato. Ele parou de ler preocupação na falta de ciúmes dela, que na verdade talvez nunca tivesse existido de fato. Então acho que é um filme muito voltado para essa questão de autorrealização. Então, de novo, posso estar lendo subtexto demais, mas pelo fato de o nome do pai ser Travis também,
dele visitar uma caminhonete, o pai dele estar numa caminhonete em frente a um lote cheio de areia, e dele ter a mesma caminhonete de outra cor, né? Inclusive são as cores reversas em relação à iluminação no final do filme, com base no encontro dele com a Jane, né? Então, ele, quando está falando com a Jane no seu monólogo, está iluminado com a luz azul, ela está iluminada com a luz amarela. Eu acho que isso é um subtexto de autorrealização do Travis, especialmente pela história que ele conta para o Hunter também, que ele está tentando justamente não ser o paradoxo da profecia. Ele está tentando não autoconcretizar essa sabotagem e esse relacionamento tóxico que o pai dele ilustrou muito bem para o Travis, que não é algo positivo no impacto da vida das pessoas que estão em volta do casal. Sim, eu acho excelente, na verdade. Você só abriu mais meu olho para alguns pontos em que eu não tinha pensado, só melhorou o filme para mim. Mas voltando. Tô viajando demais ou você acha que tem mérito Não, isso aí? não. Eu acho que você tem muito mérito. E a beleza do filme é justamente essa, porque acho que bons filmes eles dão espaço para o filme crescer, né? Ele não te dá um bloco engessado que é aquilo e nada mais, mas ele tem espaço para, enfim, se desenvolver e crescer dentro da sua cabeça. É aquela regra bem clichê de você não dá 4 para o espectador, você dá 2 e 2, deixa ele fazer a matemática na cabeça dele. E o Paris, Texas faz isso muito bem. Em outros pontos, tá? Assim, só elogiando também a cinematografia, o Split Otter ele é usado tão perfeitamente porque justamente no momento em que, se não tenho enganado, a câmera volta para ele e ela já percebeu que é o Travis. Então, assim, ela aproxima ele de fato dele, porque agora ela já tem a realização do Realize em inglês. Que é um negócio que eu peguei do Nerdcast. Mas ela já sabe quem é ele e ela aproxima. Então, é como ela, enfim, a cinematografia traz para perto ambos os personagens um do outro, agora que eles sabem, os dois, quem é quem, e, enfim, te dá 2 pontos de atenção na cena que, enfim, é perfeito. Eu acho que essa cena em si só é um, assim, masterpiece, e o filme tem um final perfeito, que é justamente a realização de que ele não tá ali para ter um arco de redenção e casar, enfim, ter outros filhos, mas para consertar os erros e saber que a missão dele está cumprida. Mesmo que ele não possa fazer parte dessa história, enfim, que 100%. Vai discorrer. E, para finalizar, 2 coisas. Tenho certeza que o Vince Gilligan do Breaking Bad gosta desse filme, absoluto. E eu digo isso porque eu claramente percebi que, pelo menos para mim, ficou fortemente insinuado que há um simbolismo trazido através das cores no filme. Tenho certeza absoluta. Eu não consegui ainda racionalizar o que é esse simbolismo, mas são muitas coincidências ao mesmo tempo para não existir um simbolismo de fato, pelo menos na minha cabeça. O Hunter e o Travis estão com camisa vermelha, o carro da Jane é vermelho, a picape do Travis é azul, a picape do pai do Travis, que eu estou lendo como pai do Travis, é amarela, e depois a iluminação reflete isso. A cor, inicialmente, que a Jane está usando é um suéter lavanda, rosado, que seria justamente uma junção do vermelho com o azul. Tará. E tem várias coisas nesse sentido, né? Quando o Travis ele tem a paz, realmente, a serenidade de abandonar, digamos, a sua família, mas na verdade de move on, né, de deixar a história progredir. Ele está 100% iluminado pela luz verde, enquanto ela está iluminado junto com o Hunter por uma luz amarela, e essa luz verde aparece em alguns outros momentos. Aparecem também várias vezes iluminações vermelhas forçadas, especialmente nas cenas em que o Travis está na casa do Walt Diane. Então eu tenho certeza absoluta que tem alguma coisa de simbologia dentro das cores, mas não consegui ainda colocar em palavras nem analisar o suficiente. Talvez precisaria ver o filme umas 2 ou 3 vezes ainda para talvez ter alguma teoria um pouco mais sólida, mas levando em consideração que o Vince Gilligan faz uma história com ambientação muito similar, para não dizer basicamente sinônima, a de Paris, Texas, e ele tem a tara das cores, né? O Walter White, o Jesse Pinkman, Skyler White, etc. E faz todas as misturas de cores aí, inclusive em paleta, em nomes e tal. Então, para mim, isso ficou bem consolidado, apesar de não ter necessariamente ainda algo racionalizado em cima.
Sim, sim. Eu já vi um vídeo ensaio bem interessante, teria que procurar de É novo porque eu no também YouTube. eu vi coisas do Almodóvar bastante recentemente, bastante coisa do Almodóvar. O Almodóvar adora fazer isso, então talvez tenha lido a intenção almodovariana de ficar usando vermelho em tudo, como dentro do Paris, Texas, mas eu imagino que não. Não, mas no Paris, Texas é tão recorrente, tão forte, que é impossível você falar assim, ele não é possível que ele não está querendo dizer alguma coisa com isso. É interessante como que o verde toma conta do frame no começo, quando ele está no ponto mais baixo dele, em que ele é encontrado no deserto e está, enfim, destruído na maca do hospital lá. E justamente no momento mais assim, melancólico, mais feliz do final da jornada dele, que é quando ele está observando o Hunter e a Jane do estacionamento. Aí, inclusive, nesse momento, o suéter do Hunter é verde, tá? Só pra constar. O filme, pelo que eu lembro desse Viking Insight, que eu vi que é muito interessante, ele traz algumas cores, assim, provavelmente é o Wim Wenders brincando justamente com essa nacionalidade dual do filme, Uhum. porque ele, a mesma forma que traz muitas coisas do cinema europeu, ele enfatiza, assim, meio que uma estética que é bem. É um termo, de novo, é em inglês, mas que eles usam para algo bem específico, que é o americana, né? Que Uhum. é, que é aquela coisa bem típica norte-americana, que pode ser considerada parte, enfim, do espírito norte-americano. Que, se você perceber bem, quando o Walt e o Travis vão para o segundo motel, eles basicamente toda a paleta de cores daquela parte do filme, das roupas, enfim, toda toda a forma como o quarto do motel é disposto é só vermelho, azul e branco. Então eu também não cheguei à completude ainda, nem acho que eu vou chegar de como que ele brinca com as cores durante o filme, mas com certeza tem coisas muito interessantes aí. E assim, uma outra coisa que eu achei interessante que eu acho um crime para esse Texas não ser discutido, não ser conversado mais, porque é um filme tão bom e ninguém fala dele. Eu não entendo isso. E eu vi uma vez, eu estava ávido por ver mais pessoas comentando sobre o Paris, Texas, pesquisei algumas coisas, não achei quase nada. Mas eu vi uma crítica que eu achei. Eu falei assim: como que você está falando isso? Que é a pessoa estava criticando que ele achou estranho que a Jane e o Travis tinham um gap de idade muito grande, que não fazia muito sentido eles serem um casal. Mas isso é justamente o ponto da história. Ela casou, eles se casaram quando eles se conheceram, quando ela tinha 17, 18 anos. É, Ela eu era uma tomei um susto quando ele falou que ele queria a loira de cabelo liso de 25 anos. Eu falei, ah, peraí, 25 menos 8. Eita! né? Eita! É justamente isso. Ele é uma pessoa, meio que uma figura paterna ali, e isso dá uma outra dimensão na personagem dela, porque isso adiciona uma vulnerabilidade. Ela estava enfim, eles se encontraram e começaram um relacionamento juntos tão novos que isso dá uma perspectiva de ela talvez não tivesse 100% com a cabeça formada, com certeza não estava com a cabeça 100% formada ainda. Ela tinha algum problema, talvez paterno, ou conexão de alguma figura, enfim, mais velha na vida dela. Então eu acho que isso dá uma outra dimensão do personagem da Jane e é muito legal. Eu acho, apesar de triste, essa basicamente o tom do filme é bem bittersweet, um termo, um termo preciso para descrever esse filme. E, enfim, assista Paris, Texas. Por favor, escutem Houston in 2 Seconds, porque todo mundo merece conhecer o trabalho do Ry Cooder. E, nas palavras do Roger Ebert, Paris, Texas é uma história de amor e perda e é brilhantemente contado. Então, Paris, Texas é um filme que merece ser redescoberto, ou descoberto em alguns casos. Marriage Story até que não é muito longe de Paris, Texas, não, hein? Não, não é não. Pensando aqui. Então por que que Marriage Story me pega? Em que coisa? Eu tô achando curioso. Isso é porque Isso, eu tô muito perceptivo para não ter gostado do filme. Então com certeza eu gostei do filme, só não sei quanto ainda, né? mas é interessante porque o Mary Story ele me pega também justamente porque eu acho muito bonito quando, enfim, sabe, a história sabe de passar sentimentalidade sem ser
brega, né? Sentimentalismo barato, né? Sem ser sentimentalismo barato. Né? Falando um pouquinho mais de sentimentos, aí talvez também um pouquinho de monólogos internos, estudos dos personagens, etc. Vamos passar para o segundo dos filmes aqui no Cinemnese, né? Que talvez esse Cinemnese especificamente parece que ele merecia um episódio separado para cada um dos filmes, mas então vamos ver até que ponto chegamos. Vamos falar aqui de um filme dirigido e roteirizado pelo lendário Paul Schrader. Para vocês que não conhecem o Paul Schrader, para usar também uma terminologia aqui do Cinemnese, que é o para vocês que não conhecem, que toda hora a gente fala isso, mas geralmente muita gente não conhece o Paul Schrader porque ele tem associação a grandes filmes que, na verdade, são diretamente atrelados a outras figuras históricas e altamente relevantes do cinema, em especial aí Martin Scorsese e Bob De Niro. Estou falando aqui, claro, do escritor de clássicos, verdadeiramente clássicos, como Taxi Driver e Touro Indomável, que são dois filmes que eu não gosto, diga-se de passagem. Você não gosta do Touro Indomável também? O que é nonsense, talvez, considerando que No Coração da Escuridão, agora eu consegui uma reação assim de indignação genuína por parte do Lucas. Não é que eu não gosto dos filmes, não gosto é um termo forte. Não, volta atrás não. Eu esperava gostar mais do que eu gostei de fato, então eu saí do filme com aquela sensação de beleza, é tudo isso? Não sei. São filmes que eu dei, por exemplo, Touro Indomável eu dei 7 e poucos, Taxi Driver eu acho que eu dei 7 na pinta. Então, fica aí a indignação. Mas, de qualquer forma, o Paul Schrader ele é conhecido justamente por trazer estudos de personagem, né? Da mesma forma que ele traz o estudo do Travis Bickle, da mesma forma que ele traz o estudo do Jake LaMotta, ele traz o estudo do Reverendo Toller, interpretado pelo Ethan Hawke, aqui no First Reformed. Basicamente, acompanha a história do Reverendo Toller, que é o reverendo da igreja mais antiga dos Estados Unidos, né? E ela é basicamente um misto de atração turística com paróquia, de fato. Então ele está, ao mesmo tempo, organizando a celebração do aniversário de sei lá quantos anos da igreja e ajudando alguns dos seus paroquianos em um conflito que eles têm relacionado aí a uma visão meio ideologicamente carregada de ambientalismo. Acho que é uma maneira apta de escrever o filme. Então, da mesma forma que o Lucas começou falando de Paris, Texas, porque ele já tinha digerido o filme, eu acho que vou começar falando de First Reformed, Lucas, se você permitir, para a gente trazer aqui a minha opinião já digerida do porquê que eu gosto tanto desse filme e você talvez consiga expandir alguma coisa em cima. O First Reformed eu acho ele extremamente peculiar, porque ele cuida de te mostrar algo de maneira tanto textual quanto visual. Então, o Paul Schrader toma várias escolhas interessantes de deixar o filme estático, claustrofóbico e lento, propositalmente, de forma a se aproximar muito da leitura de um livro, especialmente como é que ele estrutura o diálogo dos monólogos do Ethan Hawke. Eles parecem monólogos internos de um personagem de livro, você parece realmente estar dentro da cabeça do personagem de Ethan Hawke. Isso é muito amplificado pelo fato do aspecto de filmagem ser quadrado, né? Basicamente, ele é 4x3 para usar uma aproximação, mas a sensação é basicamente essa, né? Dos filmes que antigamente eram projetados nas telas de televisão em tubo, né? Então ele é bem realmente quadrado. E o filme se recusa a utilizar movimento de câmera. Ele tem uma estética meio de pinturas. Ele monta o seu enquadramento e ele deixa os personagens viverem por dentro daquele enquadramento, e mesmo nos momentos de maior ápice aí de confronto aí entre os personagens, de confronto de ideias, o filme não quebra essa estética, com uma exceção muito específica numa cena que o Ethan Hawke tem com a Amanda Seyfried. E eu acho que isso é um mecanismo bastante eficiente para te colocar dentro da mentalidade do Reverendo Toller, porque acaba que esse é um filme tanto de autodescobrimento, quanto de autoquestionamento, como de teste de fé, para usar um termo cristão. E para mim isso foi altamente impactante, porque eu tenho essa dissonância dentro da minha espiritualidade, né? Então, para ilustrar para o pessoal aqui, eu ando com uma cruz todos os dias, tá? 10 anos no meu pescoço, e eu me considero agnóstico, sendo que eu já fui até um pouco mais radical. Então, eu tenho uma certa desconfiança ali, forte em relação à religião institucionalizada. E mesmo assim, eu me vejo ponderando frequentemente sobre esses temas de espiritualidade. Eu acho que
O Reverendo Toller está passando exatamente pela mesma coisa, só que de uma forma muito mais amplificada, porque ele simboliza a religião institucionalizada. Então, ele está questionando o próprio sistema do qual ele faz parte, e ele tenta depois, um momento do filme, entrando nos spoilers daqui a pouco, mas por enquanto sem spoilers, utilizar a posição dentro do sistema que ele tem para trazer aí a realidade, uma mensagem que ele achou digna. E eu acho que ele não necessariamente acredita naquela questão que ele traz ideologicamente, mas acaba sendo uma relação de conflação que ele faz na cabeça dele, porque ele começa a associar uma certa causa com uma certa personagem, ele está apaixonado por aquela personagem, como ele não pode expressar isso por conta das limitações das escolhas que ele fez religiosas, ele faz uma conflação dos dois e ele diz que está apaixonado pela causa, como na verdade ele está só apaixonado por outra personagem especificamente ali dentro do filme, e inclusive fugindo de outro relacionamento de uma personagem que está apaixonada por ele. Então, o filme, ele questiona o pathos, ele questiona essa questão filosófica grega do amor que o homem tem pela terra, pelas outras pessoas, pelos seus irmãos e irmãs, e até onde isso é um amor fraternal e onde isso se torna um amor sexual, onde isso se torna um amor realmente de paixão, de lascívia, que ainda tem uma questão amorosa por trás como base. Então, de forma geral, o grande ponto de First Reformed é um filme que te traz questionamentos sem necessariamente te trazer respostas, mas que, para o personagem do Reverendo Toller, tem uma história 100% fechada. Então, não é um filme que só traz dúvidas. Ele te traz uma resposta. Agora, muito provavelmente a sua resposta vai ser diferente da minha, que vai ser diferente do Reverendo Toller. A conclusão que ele chega no final do filme, e que ele está preparado para se fazer de Cristo, para usar um termo apto, é uma extremização de um pensamento que muitas pessoas vendo o filme talvez tenham. E é uma externalização de um conflito que muita gente vai ter. Então, para mim, isso ficou muito latente, como uma pessoa que já teve esse tipo de questionamento em relação à espiritualidade, à religião, em relação ao relacionamento com outras pessoas, em relação a isolamento, e também, no final das contas, um sentimento que eu acho que o filme passa, que é abraçar a sua insignificância, a sua impotência, sem deixar que isso vire niilismo. Porque, justamente, é curioso que os dois filmes que eu vou citar agora, eles não têm relação de roteiro, de cinematografia, de nada aparente, mas que, no final das contas, o ponto é o mesmo, que é a chegada. O filme A Chegada é essencialmente, uma jornada de uma personagem que faz uma escolha que supera o niilismo. Ela escolhe o amor sobre o niilismo, que é exatamente a mesma coisa que o Reverendo Toller faz aqui na figura do Ethan Hawke. E é uma atuação extraordinária do Ethan Hawke, então me deixou preso magneticamente à tela. Também acho a atuação da Amanda Seyfried excepcional. E assim, quando a gente entrar nos spoilers, eu vou trazer várias das metáforas que eu enxerguei ao longo do filme, mas a essência é essa. O filme é uma jornada que questiona o nosso posicionamento como humanos dentro do mundo e nosso relacionamento com outras pessoas, com a terra e também com a religião. E talvez até tenha entrado de uma maneira que possa ser construída como spoiler, mas independentemente de qualquer situação, eu acho que o First Reformed é um filme a ser assistido porque ele levanta muitas perguntas interessantes que merecem ser refletidas e discutidas. A cinematografia foi uma das primeiras coisas que, assim, a gente fala assim, putz, esse filme não era o que eu tava esperando. Assim, eu achei engraçado, porque foi um dos primeiros filmes que eu parei para falar assim, você teve algum filme que eu não tava esperando a cinematografia ser de um jeito e ela foi o First Reformed. Ele, eu não esperava que fosse assim, e eu achei interessante porque o Paul Schrader e o diretor de fotografia dele, eles optaram por usar tomadas bem abertas, assim, enfim, que não sejam singles, né? Eles basicamente ficam na master shot por um bom tempo, e quando eles cortam para, enfim, momentos mais intimistas ali, eu acho que a cinematografia funciona muito bem, primeiro pelo tom mais sóbrio do filme,
todas essas decisões na verdade funcionam, e quando corta para os singles, de fato, de cada ator, funciona muito bem, porque são momentos mais íntimos, igual eu mencionei, talvez de conflito, como no começo do filme do Ethan Hawke, com um dos personagens principais, que é o ativista. Eles usam, parece que, lentes mais amplas, assim, então a percepção, o Roger Deakins até falou isso, é muito interessante, a percepção psicológica mesmo que você tem é de que você tá lá. Quando você bota alguém, assim como os irmãos Coen, assim como os irmãos Coen filmam de dentro do espaço dos personagens, os diálogos, usam muito singles em cada take, em cada nítida cena, eles usam também wide lenses, né, que basicamente dão mais percepção e que exageram o movimento, que, enfim, parece que você de fato tá lá na cara desses personagens. Inclusive, a chegada faz exatamente a mesma coisa, que é a técnica de filmagem que o Bradford Young, que é um grande admirador do Roger Deakins, que é um colaborador frequente tanto do Denis Villeneuve quanto dos irmãos Coen, faz. Então, ele tem um making-off interessante, e ele tá, tipo assim, literalmente a 30 centímetros da cara da Amy Adams com uma área gigante, assim, é muito bom. E o First Reformed, eu achei muito interessante primeiro isso, essa decisão artística do Paul Schrader, e gostaria também de trazer o que eu achei muito interessante, que é essa treta, esse beef, entre aspas, não é uma treta em si, é tipo assim, só jogou uma farpinha ali. O Paul Schrader tá velho, na verdade, já tem a carreira foda, não precisa provar para ninguém. E eu acho engraçado que tem uma palestra dele, uma masterclass no BAFTA, inclusive você que é fã de cinema e quer mais aprender sobre direção, enfim, roteiro, o BAFTA é um canal incrível, porque eles fazem basicamente assim, estudo de casos com a gente grande. Tem Spike Lee, tem Alfonso Cuarón, tem Paul Schrader, tem, enfim, os Cambau 4, tem Brad Bird, mas o Paul Schrader dá uma masterclass de roteiro. E, inclusive, só para constar que o Wim Wenders ganhou o prêmio de melhor diretor no Paris, Texas, no BAFTA. Foi? Eu não tinha visto essa, só lembrava do Palmo de Ouro. Mas... Ganhou melhor direção e melhor roteiro adaptado. Sim, e bacana demais, não sabia dessa, mas o Paul Schrader, ele basicamente fala o seguinte, que ele dá uma aula para alunos de todas as idades, uma faculdade, não lembro onde que é, enfim, o curso, mas ele dá essa aula, ele gosta de pegar um grupo bem heterogêneo, assim, de pessoas, e a descrição do Paul Schrader é muito interessante ver a perspectiva dele do que é o business de ser roteirista e de Hollywood em geral, porque ele fala assim, nós estamos no business da roupa suja, a gente vem lavar roupa suja aqui, a gente vem falar sobre os nossos próprios demônios, e se você tem algum problema com isso, essa indústria não é para você. Porque ele, nessa aula dele, o que ele faz? Ele pega os alunos e é quase como uma terapia de grupo, como ele mesmo falou. Ele pega e cada um tem que trazer um problema. Por exemplo, o que eles estão batalhando naquele período da vida. Ele fala assim, tem alguns clichês. Tem a pessoa que tem problema com peso, tem a pessoa que não se sai do armário ainda para a família, tem, enfim, tem alguns clichês quando você vai fazendo isso várias vezes, você vai percebendo, mas é interessante porque cada um dá o seu problema e ele basicamente fala assim, agora vocês vão, né, tem que estar dispostos a estarem abertos, que a gente vai discutir sobre esses problemas e a partir dele a gente vai, de fato, escrever um roteiro. Porque como que funciona? Eu achei muito interessante isso. O Paul Schrader, ele falou do Robert McKee, que ele até fala, tipo assim, ele nem sabe direito qual é o nome dele. Ele fala assim, qual é o nome daquele cara mesmo? É Bob McKee? Como é que é o nome dele? Então, esse cara que fala que é primeiro ato, segundo ato, terceiro ato, ele simplifica assim, mas não é assim que funciona. Nas palavras dele, esse cara não fez, tipo assim, bem nenhum. E ele explica qual que é o processo dele. E ele é até bem despretensioso, porque ele não fala assim, esse é o processo e tal. Ele fala, esse é o meu processo, assim funciona, eu tô te passando, ele tem valor porque funciona para mim, se tiver processo, ótimo. Se não tiver, acha o seu.
Mas o processo dele qual que é? É interessantíssimo. Ele pega um problema e, através desse problema, ele adapta, ou melhor, basicamente destila esse problema através de uma metáfora. Ou seja, eu tenho um problema. Um jovem que está se sentindo, enfim, isolado, quer uma companhia. Qual que é a metáfora para isso? Ele né, começa a ser um motorista de táxi em um mundo, basicamente, em que distanciado, descolado dele. Tem até um que ele cita com mais profundidade, que é o Light Sleeper, que parece um filme interessante, que eu não vi ainda, mas que é basicamente a história de um traficante que, assim que o chefe dele fala que ele vai jogar a toalha, vai desistir, ele começa a reconsiderar a vida dele, enfim. E o Paul Schrader disse que quando ele fez 40 anos, ele falou assim, acho que eu vou fazer um filme sobre midlife, eu já estou na idade de 40 anos aqui, quero fazer um filme sobre a minha idade, estou pensando na minha história, reconsiderando as coisas e tal. E ele só não tinha metáfora ainda. E ele esperou muito tempo, não veio, até que ele, assim, a metáfora cansou de esperar, de acordo com ele, veio até ele, que foi tipo assim, a metáfora nesse caso, um cara, né, que tomou decisões durante a vida, no caso, mais radicais, já que ele estava num negócio tão perigoso, e assim que ele chega num ponto decisivo em que o chefe dele basicamente fala que vai sair, ou nesse caso você atinge a idade, assim, uma meia-idade, no caso dele, ele começa a reconsiderar as escolhas dele, que é o que o Paul Schrader fez quando ele atingiu a meia-idade e o que o personagem faz pela circunstância que é basicamente a metáfora para se atingir essa meia-idade. Então eu achei isso muito interessante, como que ele cria... Assim, é meio que o processo perfeito para você ter um filme imbuído de subtexto, porque é impossível não ter, já que você está fazendo tudo através da lente de uma metáfora. E eu achei assim brilhante o processo dele, porque é bem criativo, ajuda a ter ideias interessantes, porque você já sabe o que você vai explorar dentro de um tema, e se você tem a metáfora, você sabe qual que vai ser basicamente o escopo do filme que você vai fazer. O traficante de drogas? Tá. O que esse traficante de drogas pode fazer, já que o problema que eu estou querendo tratar dentro dessa metáfora é esse? Então, é brilhante e por isso, né, que a indústria da roupa suja, de acordo com ele. Que entra bem naquilo que a gente já discutiu do Renoir, de pintar a mesma árvore. Exato, né? exato. E o Paul Schrader também, ele teve uma conversa parece com o Sean Baker sobre o Florida Project, no podcast do Directors Guild, que é aquele que eu te passei, Pedro. Uhum. Que é assim, eu não sei como que tem algumas coisas que entram no nível, eu não sei como isso é de graça, porque tipo assim, são dois mestres, né? Tem Denis Villeneuve e Ryan Johnson, tem Greta Gerwig e Ryan Johnson, tem porrada de gente boa, tem todo mundo de Ryan Johnson. Tem o Edgar Wright também. Tem Ryan Johnson, mas o Ryan Johnson no podcast sozinho. Se o Ryan Johnson fizer um podcast sobre o Ryan Johnson, o nome do podcast vai ser Johnson & Johnson, fica aí o questionamento. Nossa. Pior que a piada foi boa. Mas enfim. Mas o Paul Schrader parece que fez um com o Sean Baker, que é o diretor da Florida Project, que é um bom filme, só que o Pedro tá errado e não gosta. Nessa questão, para entrar num ponto que eu acho que é importante citar, geralmente nesses filmes que são estudos de personagem, que são filmes que não são plot heavy, como o próprio Lucas elucidou, eu tenho que me conectar muito com a temática do filme para gostar do filme. Então, geralmente, ou eu não gosto, para não dizer odeio, né? Mas geralmente eu odeio só filmes que eu desgosto estilisticamente. Ou então que são realmente executados de forma muito porca, né? Igual o Tradutor, por exemplo. Ou alguns outros, Quadrão Suicida, etc. Mas enfim, outro ponto. Mas quando eu conecto com a mensagem que está sendo passada, aí eu amo, que é igual o caso do First Reformed, igual o caso do Marriage Story. Então, acaba que isso é mais culpa minha do que do filme, tá? Para não usar um clichê
não é você, sou eu, mas nesse caso eu vou deixar para esses filmes que não são eles, sou eu. Interessante você falar isso, porque faz todo sentido, na verdade, porque se a gente pegar os filmes em maioria aclamados, que você falou que não gosta, como Motor Indomável, Taxi Driver e o Florida Project, que eu também mencionar, basicamente são estudos, são tipo assim, pedaços de uma vida, né? São estudos de personagens. Slice of Life. Eu não tava querendo usar a expressão em inglês para não parecer mais babaca, mas... Já era, Lucas, já era. Desiste. Eu tava tentando usar implicar e não existia a palavra, eu já desisti. Depois de 8 episódios, essa forma já pegou, já. Mas é interessante, porque nessa conversa do podcast do DJ, Só para te contar mais uma vez, antes, tranquilo. Você gosta do Jobs, do Michael Fassbender? Do Steve Jobs, né? Jobs é com Ashton Kutcher. Isso, Steve Jobs. Não vi ainda, tô querendo muito ver. Porque ele eu gosto muito, por exemplo. E é uma situação que eu me identifico. Interessante. De estudo de personagem. É porque você não tem problemas com agressão familiar, no caso, problemas com distanciamento social e problemas com pobreza. Então você tá bem por esses 3 pontos aí. Mas o negócio é que, geralmente, por exemplo, os temas que me pegam para também lavar minha roupa suja, que com o Post Trader eu gostaria, eu geralmente me aproximo muito em temas filosóficos, então, tipo, temas de espiritualidade, busca de significado, eu acho que seria um resumo bom, então, gosto muito disso. Agora, relações introspectivas em relação a narcisismo, pretensiosidade e tal, eu acho que eu já me questiono isso tanto que eu não tenho saco para ver isso artisticamente. Então, tipo, Jake LaMotta, que é basicamente... Se tivesse um cara que personificaria a masculinidade tóxica, é o Jake LaMotta, né? Pelo menos por Indomável. Mesma coisa do Travis Bickle, mesma coisa igual a gente estava conversando sobre o meu incômodo em relação ao filme do Mestre. E na questão do Florida Project, é outra ponta diferente, que eu acho uma desestruturação tamanha dentro da existência da personagem. Agora deu muito, calma. Uma desestruturação tamanha dentro da existência da personagem que eu, não tendo esse contexto, não consigo identificar em nada. Mesma coisa do Moonlight. Eu estou muito longe do contexto cultural, do contexto étnico, do contexto social e psicológico para me conectar. Que não é o caso do Jobs, por exemplo, Steve Jobs, que eu também tenho uma empresa, todo mundo tem conflitos familiares, etc. E tal. O cara ele tem um nível a mais acima disso, né? O cara realmente, né? Tiltado, para usar um termo aí que meus amigos gostam. E no caso do First Reformed, é a exploração da espiritualidade, né? Então, acho que acaba indo muito nessa questão de afinidade com não necessariamente só com o personagem, até porque, por exemplo, eu acho o Steve Jobs meio babaca, mas com o tema que está sendo explorado por aquele estudo de personagem. Eu acho que é a melhor forma de colocar dentro da minha visão. Então, no Paris, Texas, por exemplo, a temática é muito universal, então é difícil, pelo menos, não empatizar. No Marriage Story também. Agora, eu gosto mais do Marriage Story, a princípio, do que do Paris, Texas. Acho que porque o Marriage Story tem uma visão mais holística da discussão, né? Justamente porque ele aborda de forma mais completa os dois lados da moeda, né? Com a Nicole e com o Charlie, sendo que no Paris, Texas é mais uma história que está sendo trazida a partir da perspectiva do Travis, né? Então, só para pontuar isso aí. Mas, enfim, volta aí no DGA, que você estava falando, da conversa do Paul Schrader com o Sean Baker. Bom, a conversa deles, assim, falando também mais sobre a perspectiva de screenwriting do Paul Schrader, é que o Paul Schrader fala sobre o Florida Project, e o Florida Project, ele é um estudo de personagem, de novo, ele descreve, parece que o Florida Project como um filme de um ato, né? Que ele na verdade, falou que o Florida Project se encaixava em uma moda que ele estava vendo, que era de filmes de um ato. Que, né, são mais exploração de personagens e tudo mais. E ele acha, na verdade, ele tem essa ideia porque ele acha que as nossas vidas no cotidiano já estão tão envolvidas em narrativas hoje em dia, de que existe uma exaustão do público. Então é muito mais interessante ter um estudo de personagem. E assim, por mais que seja mais definido os atos no First Reformed do que em outros filmes, é basicamente um filme focado em um estudo de personagem, né?
é uma exploração da fé pelos olhos do Ethan Hawke. E vou te falar, vou fazer um meia-culpa aqui. Eu conheci o Ethan Hawke, mas muito pouco. Eu assisti Antes que o Diabo Saiba de Você, Está Morto, que a gente já fez o episódio, eu acho, tá? E eu falei assim, caralho, esse cara é muito bom, eu não sabia disso, não. E assisti esse filme e falei assim, ele foi indicado, né? Porque se ele não foi, isso foi um crime. O crime, Brasil, o crime! Porque ele tá muito, mas muito bem. O Ethan Hawke tá incrível nesse filme, realmente. Especialmente por o filme ter sido indicado para melhor roteiro adaptado, não, roteiro original? Original, acho que não é adaptado, não. Original. Então, é exatamente a mesma situação do Nightcrawler. Você acredita num negócio desse? Que é filme com a performance foda do protagonista, no caso do Nightcrawler do Jake Gyllenhaal, indicado para o Oscar de melhor roteiro. E a mesma coisa do Paul Schrader, que foi só indicado para melhor roteiro. Merecia ter sido indicado para pelo menos uns 3 Oscars. Né? Enfim, fazer o quê? Decepções da vida. Mas o Oscar importa sim, tá? A gente já falou sobre isso também. First Reformed, ele me tocou em alguns aspectos, eu achei muito legal. Ainda tô, como o Pedro ainda tá digerindo no Paris, Texas, eu também tô digerindo First Reformed, apesar de já ter visto uns 2 dias. Então ele é um filme, assim, pesado, não no nível de que, meu Deus, o que significa isso, aquilo? Mas em alguns pontos ele, né, ele joga bastante coisa em você, principalmente no final, a gente não vai entrar agora, mas o First Reformed, ele me pareceu algo, assim, em vários pontos, extremamente interessante, porque ele apresenta a perspectiva de como é que eu posso explicar isso? De tornar a fé conveniente. Ou seja, é uma expressão comum quando se fala de fé e de algumas inconsistências dentro da religiosidade, quando se fala de cherry picking, né? Assim, não, vou pegar só isso aqui, vou deixar isso aqui de fora. Vou pegar só isso aqui não interessa. Pode fazer isso, mas comer camarão também não pode. Mas eu vou ignorar o camarão. E Vou citar Levítico só para ser homofóbico e vou ignorar todas as outras coisas que o Levítico falou. Exato. E é interessante porque esse processo de tornar a fé conveniente de acordo com o que você está precisando naquele momento, por isso que é conveniente, é justamente o que todos os personagens basicamente fazem através do filme. Um dos antagonistas, Morris, é o que faz isso. Vocês vão entender quando vocês assistirem o filme. Faz isso quando ele justifica, ou pelo menos auto-justifica, o dano que ele está causando a outras pessoas. É o que o Ethan Hawke faz para abraçar uma causa polêmica no filme. É o que o pastor, basicamente chefe da igreja, fala quando ele, de novo, quer justificar, mas pelo não múltiplo. Isso não faz sentido, mas se você olhar por esse trecho aqui, faz. Então eu tô certo de fazer isso, ou pelo menos eu não tô errado. Enfim, eu não achei o mundo What sujo. I told you was true from a certain point of view. Exato. E eu acho uma exploração muito interessante disso. Eu acho, se você está preocupado com a quarentena e com o futuro do planeta e esse calor e aquecimento global, não sei se é o filme para você ver agora, não. Apesar de ser muito bom. Apesar de ser um excelente filme, eu fiquei meio tiltado, para usar uma expressão já mencionada aqui por Pedro Santana. Termo técnico. Exato. Mas o First Reformed, ele trabalha muito bem esses temas de, enfim, subjetividade e de, enfim, o Paul Schrader talvez ele seja uma pessoa religiosa e esteja usando essa metáfora. Assim, isso eu tenho certeza absoluta. Só pelo fato do envolvimento que ele tem no Martin Scorsese, e toda a mensagem do Martin Scorsese é culpa católica, basicamente. Então, isso eu suspeito fortemente que seja o caso. Mas o First Reformed, ele é um filme, de novo, que explora muito bem os temas da religiosidade e autocrítica e crítica, enfim, de paradigmas que são jogados na vida das pessoas por certos dogmas das religiões, enfim, de cada um. Mas ele é um filme que, assim, vale muito a pena ser visto. É um filme que vai
acho que tem espaço para crescer, assim como parece Texas em você. E acho interessante a gente entrar agora nas nuances na questão dos spoilers. Manda bala. Eu acho que o Ethan Hawke morre no final, não, mentira. Só spoiler. O Ethan Hawke... É um fake spoiler, ou será que não? A questão do Ethan Hawke no filme, eu nem enxerguei interessante você falar isso. Eu vi uma certa... Enfim, pelo fato do personagem dele estar tão distanciado de tudo, assim como o Travis Bickle, enfim, outras pessoas, só que num nível a menos, porque é meio que interessante, né? Se você for fazer um paralelo com o Taxi Driver, não está muito longe, não. Não. Ele é um cara, de novo, altamente, assim, dentro da sociedade ali, ele está absolutamente marginalizado, não na questão social, como o Travis Bickle, que é um outcast mesmo, mas na questão pessoal, ele está, né, longe de tudo e todos. Para usar o quadro lá de Allegiances, né, o Travis Bickle, eles são a mesma pessoa, só que o Reverendo Toller é lawful e o Travis Bickle é chaotic. Sim. E ele é lawful até quase o ponto que ele vira o Travis Bickle e se torna um terrorista. Uhum. E eu acho interessante porque eu nem tinha visto como ele, como a quedinha na Amanda Seyfried, e enfim, um paixão ali por estar necessitando de conexão nessa, enfim, no momento em que ele estava, enfim, à beira do colapso ali. E eu enxergo basicamente o final do filme justamente assim, porque eu vi essa tragédia, entre aspas, né, não foi uma tragédia, porque a tragédia de fato seria ele explodir todo mundo na igreja. Mas é interessante porque quando ela chega, é como se ele estivesse tentando se agarrar a qualquer outra coisa. Tipo assim, eu vou explodir essa igreja, eu tô convicto disso, porque algo precisa ser feito em relação ao mal do mundo. Alguém tem que matar o político, ou, enfim, proteger a criança do prostíbulo igual no Taxi Driver. Nesse caso, alguém tem que mandar uma mensagem, alguém tem que vir balançar as estruturas, talvez na cabeça dele, provavelmente, como Jesus fez, ser esse mártir. Esse filme é lotado de metáforas de Jesus, inclusive, né, mas eu acho que uma metáfora mais impactante até é que o Reverendo Toller, na verdade, ele é o José, ele não é o Jesus. Interessante. Mas eu vi essa cena. Eu vou entrar nisso daqui a pouco, só para quem tá ansioso, hein? Segura a ansiedade. Eu acho interessante isso porque ele, de novo, ele tá quase caindo e tentando se agarrar em algum galho. Ele ia se tornar um mártir na cabeça dele, ele ia ser só um terrorista para outras pessoas, mas a Amanda Seyfried aparece no filme. Eu sou péssimo com o nome, então eu esqueci o nome dela. Mas da personagem, você fala? Pior que eu acho que eu não sei também não, só lembro do Reverendo Toller, eu achei marcante. Mas ela aparece e ele fala: fudeu, não posso mais realizar meu plano, meu master plan agora para ir embora desse planeta em grande estilo. Um chute para você, qual que é o nome da Amanda Seyfried, só para constar. Mary. Tadã! Enfim. Aqui, ó. Meio demais, né, Poxa Feira? Excedeu. Eles iam ter um filho depois. A continuação, eles vão ter um filme chamado Lord. Vai ser Shepard, ele vai ser o pastor de todos. Pois é. Mas ele... Mas só para entrar na metáfora do José. Claro. José e Maria, bebê que já existia lá, criatura que vai ser criada pelo pai e tal. José, dentro do núcleo bíblico, é o cara mais cético de todos, apesar dele ser o cara que abraça o ponto mais absurdo de todos também, que é o fato da Maria estar grávida por um bebê aí divino. E também o José é o amiguinho dos animais, é o pastor. Então, o José é a figura na Bíblia mais próxima de um sentimento de ambientalismo, né? Afinal, o cara era literalmente o pastor. E também é um cara que constrói coisas, né? Afinal, ele também é um carpinteiro. E aí ele tem esse relacionamento com a Maria e vai ser o pai pai do Senhor, né? Basicamente. O que também é uma escolha muito interessante. Essa eu acho que é menos na cara. Seria muito fácil o Paul Schrader fazer esse filme utilizando como
framing a Igreja Católica, porque em todo o vocabulário da Igreja Católica, você tem a questão do pai, né? Que é o padre, na verdade, é uma influência espanhola sobre a língua portuguesa, mas em quase todas as línguas, inclusive no espanhol, inclusive no inglês, é father, ou pai, padre, que é a figura do baixo clero católico, né? E seria muito fácil ele falar que o reverendo é o pai, mas ele, na verdade, usa a figura do reverendo, ele nem escolhe o pastor. E o reverendo é justamente um cara que reverencia uma mensagem, né? Que ele traz a mensagem sagrada, e no caso desse reverendo específico, ele traz a mensagem da bondade do mundo, né? Do mundo que está sendo agredido por parte da nossa participação. Então, para mim, fica bem aparente essa metáfora que o Paul Schrader utiliza, né? E agora, trazendo essa explicação que você deu aí em relação ao processo criativo, para mim faz perfeito e absoluto sentido que exista, de fato, essa metáfora envolvendo o reverendo e a figura bíblica do José. Bacana, eu não tinha pegado todas as nuances ainda, porque como eu disse, ainda estou digerindo, mas é muito interessante ver pelos olhos de alguém que, enfim, gostou tanto e pôde, enfim, estudar, eu rever na sua cabeça o filme várias vezes. Mas o que eu estava falando no final, eu acho engraçado porque o que torna meio que o final trágico, mas irônico, é o fato de que a salvação do personagem do Ethan Hawke vem porque Amanda Seyfried, e no caso a criança, que talvez a gente pode extrapolar que, né, ele desistiu de explodir tudo e foi criar a criança com ela, porque ia ser, de novo, uma segunda chance de ter um filho que ele não pôde ter por causa de um acidente que aconteceu com o filho que ele tinha. Essa parte é pesada pra caralho também, né? Nossa Senhora. Mas é engraçado porque, assim, ele vai explodir, ela aparece, meu Deus, não posso explodir. Aí ele pega e faz um negócio que, assim, parabéns pra galera de maquiagem, inclusive, porque tá perfeito, assim, tá... Já é agoniante, mas ele, né, pra quem viu ou não viu ainda e gosta de spoiler, ele se embanha no arame farpado, é um negócio punk pra caralho, e depois veste a roupa por cima, para ir fazer a missa, meio que, talvez, sentindo o sofrimento, sentindo o pesar que ele não pôde ter, já que ele ia cometer um ato, né, de um mártir. E quando ela aparece, ele está tão, enfim, desesperado com essa conexão, de fato, que a primeira coisa que ele faz assim, ela fala oi e ele vai e beija ela. E eu acho isso interessante porque ele meio que talvez tenha sido salvo, e o filme corta logo depois aí. Quando o filme cortou, eu falei assim, rapaz, será que eu gostei? Ele corta logo aí porque, assim, o arco final desse desespero dele, já que ele não vai conseguir explodir a igreja agora, e que ele, assim, conseguiu meio que, por mais que ele esteja agora se torturou, basicamente, ele conseguiu meio que uma saída em que ele concretizou a conexão dele com outra pessoa, e talvez agora, a partir de agora, ele possa ter uma conexão com ela e viver uma vida relativamente normal, ou largar a igreja, não sei. Mas fecha o ápice do personagem que ele chega no final do filme, quando ele está procurando algo catártico para fazer nesse final de vida. Então, eu achei interessante, gostei, acho, de novo, assim, o Mary Sexy ainda não sei o quanto gostei, talvez assista uma outra vez, com certeza, porque, apesar do ritmo ser mais lento, eu gostei bastante do filme, tá todo mundo muito bem, na verdade. O ator que faz o primeiro marido da Amanda Seyfried, falando primeiro marido como se o reverendo fosse depois, mas o marido em si da Amanda Seyfried no começo do filme, eu não conhecia o ator, acho que devo ter visto em alguma outra coisa, um passando assim, mas que cara talentoso. Inclusive, só para constar, o cara é o Michael, né? Que por acaso é o Anjo Miguel. Rapaz. Poxa, ele realmente. Poxa, ele tava com a Bíblia do lado nesse dia aí. Mas o que você achou do final, por exemplo? Eu gosto muito do final, porque ele pode ser lido de uma forma muito cética, se você quiser, se você levar as últimas consequências para falar, não, o final foi um delírio porque o Ethan Hawke logo antes ele cometeu o suicídio, porque ele consumiu o que ele estava bebendo lá,
naquele momento que ele pega um coquetel, digamos assim, junto com o uísque dele, né? Porque ele também tem aquele pezinho gracioso do alcoolismo dentro da Pezinho sua... bondade sua. Pois é, do seu arsenal de demônios, digamos assim. Então, vi muitas pessoas especulando que, na verdade, ele seria a chegada da Amanda Seyfried seria nada mais do que uma alucinação advinda desse coquetel que ele tomou, desse suicídio que ele cometeu. Então, na verdade, ele só achava que aquilo estava acontecendo, o que seria substanciado pelo fato daquela cena meio surrealista, no mínimo, dele deitado com a Amanda Seyfried, os dois flutuando assim e tal, e vendo o mundo com as paisagens de lixo e tal, meio tomadas aéreas. Acredito que esse é o final de fato. Eu tenho, na minha convicção, isso não é verdade. Para mim, o final ótimo, porque para mim isso não funciona de jeito nenhum. Pois é, eu acharia o filme uma merda se fosse isso, porque aí ele vai contra a mensagem que eu citei anteriormente, que é a escolha do cara de abandonar esse pensamento autodestrutivo de niilismo, né? Até porque para ele é muito fácil, o cara já é alcoólatra, ele já vem de uma perda trágica, ele já está frustrado com a igreja institucionalizada, e na causa que ele abraça, ele se sente culpado por ter matado o marido da Amanda Seyfried, que ele nem deveria estar apaixonado por ela, mas ele está. Então, seria um final covarde para o filme, de forma geral. Eu acho que o final dele escolher o amor é bem mais impactante num sentido de subtexto e num sentido de conclusão do arco do personagem. Então, para mim, o final funciona na medida que aquele é o momento que o arco realmente é concluído. Eu não preciso de extrapolar além disso, apesar de que poderia, para dar um respiro para o público, como o próprio Robert McKee falaria, que você dá uma cortesia para o seu público de não terminar com todo mundo completamente chocado e chorando, você dá uma cena a mais. Como o Paul Schrader não gosta então do Robert McKee, ele falou assim, não, vou só cortar aqui, boa. Deal with it. Sim, entendi o que você quis dizer, concordo. Tem algumas outras, enfim, os outros momentos do filme, eu vi um paralelo, na verdade, também com o Taxi Driver, quando, tipo assim, quando ele decide, de fato, se tornar um Marte e começa a pesquisar mais a fundo como que ele vai realizar aquilo tecnicamente, porque ele agora tem o colete de bombas dele lá, eu vi um paralelo muito forte com o Travis Bickle, quando ele começa a falar assim, quando tem uma parede muito forte que divide o personagem de um ponto do outro do filme, que ele fala assim, a partir de hoje não haverão mais destruidores do meu corpo, a partir de hoje, enfim, ele se doa completamente uma causa e começa, de fato, uma espiral descendente absurda a partir daí. Então, eu vi como paralelo do Taxi Driver essa parte. O Taxi Driver também tem outro paralelo fortíssimo, enfim, o Taxi Driver você pode ler como um sonho dele no final, na verdade não foi, tipo assim, ele sendo visto como herói depois, né, nas manchetes do jornal, mas, enfim, o Travis Bickle acabou sendo, entre aspas, um herói de ocasião, porque ele salvou a menina de um prostíbulo e, enfim, e lidou com os caras maus que estavam lá, apesar dele ser um cara mau também, ninguém saber, por, assim, uma coincidência do destino. E assim como no filme assim como no First Reformed, o Ethan Hawke, nesse caso, não se torna um herói de ocasião, mas ele né, o caminho dele acaba sendo menos tortuoso por algo que acontece além da vontade dele, assim. Então, eu vi essas duas comparações no Taxi Driver que eu achei interessante. Mas você tem outros pontos específicos de metáforas ou analogias que o Paul Schrader faz à religião que você acha interessante? Ele fala muito do suicídio também, né? E é um ponto que é trazido múltiplas vezes no filme, e ele coloca essa questão ambiental como sendo quase que um suicídio coletivo. E aí é interessante o paralelo que ele traça, que ele coloca a igreja que fortemente condena o suicídio como sendo talvez o pecado mais sério, né? Afinal, as pessoas que tiram sua própria vida, elas estão agindo como se fossem Deus, e isso é imperdoável, né? Dentro do lore bíblico, para usar outro termo gamer. Então, na medida que ele explicita isso, fica muito claro a hipocrisia da igreja de se aliar a um cara que está permitindo esse suicídio coletivo do planeta, né? Então, aquela mensagem de hipocrisia clara, né? Que
não há uma falta de mensagem de hipocrisia quando você se trata com religião institucionalizada, especialmente no sentido micro, né? Você tem várias pessoas que tomam essa posição de poder justamente por quererem posições de poder, né? Mas acaba que ele trata muito com essa questão da hipocrisia, né? Primeiro nessa questão do suicídio, segundo na questão do amor proibido, né, do Ethan Hawke em relação a pessoas diferentes ao longo do filme, mas combinando na Amanda Seyfried, e a junção de uma mensagem que leva para outra, né? Então, a solução do Ethan Hawke para lidar com um problema que é considerado um suicídio coletivo é matar todo mundo. E ele mata todo mundo porque ele não deveria trazer um filho para esse mundo cruel, né, nas palavras do ativista Anjo Michael. E aí, como é que você fala isso para um cara que perdeu um filho, né? Não, puta, eu acho uma injustiça eu trazer um filho para o mundo. Mas, mano, vai tomar no seu cu, irmão. Na real é essa, tipo, o que você tá falando, viado? Então, o cara tá tendo uma atitude que, no final das contas, o Michael, né? Para ele é super nobre e heróica, mas é o cúmulo do egoísmo míope pro cara do personagem do Ethan Hawke. Fala assim, mano, justamente você tá querendo privar uma pessoa da sua vida porque você tem uma convicção ideológica que as pessoas estão causando algo que vai privar as pessoas de terem uma vida. Então, qual que é a lógica disso? E aí o filme entra muito nessa discussão da hipocrisia e da vida como um todo, né? Até que ponto uma vida vale mais do que outra vida, até que ponto o suicídio é um pecado capital, e o próprio reverendo Toller ilustra isso de formas diversas, né? Desde o alcoolismo dele até a autoflagelação dele, até ele bebendo um coquetel de suicídio, até ele ser um terrorista com um colete suicida. Então, esse tema do suicídio ele está costurado ao longo de toda a obra e deixa a mensagem de esperança no final, para mim, ainda mais impactante. Na medida que, por toda essa espiral que ele passou e por todos esses pensamentos violentos que ele teve, o que prevaleceu no final das contas foi o amor, né? Foi a vontade dele de reconstruir uma situação que ele havia perdido no passado. Interessante, eu não tinha pensado nisso. Ele fuma também, não fuma? Com certeza que sim. Porque aí não, ele tá com câncer no pulmão porque ele fuma pra caralho. Mesma coisa. O cigarro também é um mecanismo de suicídio lento e da mesma forma que ele está poluindo o próprio corpo com o cigarro, os humanos estão poluindo a terra com os gases e com as substâncias tóxicas. Sim. Eu acho... Eu tinha esquecido disso, do rolê do câncer dele agora, que eu lembrei, inclusive, quando a gente estava nesse segundo comentando. Acho que ele tem câncer também no estômago por causa que a quantidade que ele bebe, não é não? Enfim, ele tá se fudendo todo por conta das ações que ele mesmo tomou. Sim. E agora você tá gostando um pouco mais do filme? Acho que eu tô gostando um pouco mais do filme. Mas ainda, eu acho que eu vou gostar mais dele, assim, de fato, quando eu talvez daqui a um mês, ou quando eu rever, de fato, porque... E eu falo daqui a um mês porque o I'm Thinking of Ending Things, eu assisti ele e demorou um mês pra eu falar assim, tá, gostei pra caramba. Inclusive... O Paris, Texas, eu já tô gostando mais depois dessa nossa discussão. Ótimo, bom saber. Mas o First Reformed, eu já gostei dele, eu sabia, de novo, que eu tinha gostado dele, não sabia o quanto. O fato de eu ter visto na legenda lá, No Coração da Escuridão, só me deixou mais confuso, na verdade, porque um alt-tab aqui. No Coração da Escuridão seria basicamente In the Heart of Darkness, em inglês. Heart of Darkness é o nome do documentário sobre o Apocalipse Now. Sim. Então, fica... Agora eu não ligo mais ao First Reformed, No Coração da Escuridão. É igual o filme The Thing, do John Carpenter, de 98, que chama Enigma de Outro Mundo. Enigma de Outro Mundo, mas o filme A Coisa é o This Stuff em inglês. Aí dá uma confusão mental. O pior offender, nesse caso para mim é o Se Beber Não Case, né? Que é The Hangover, e o Hot Tub Time Machine é a ressaca. Bom demais, né? Deram pro estagiário e mandou o nome errado do filme. Mas o First Reformed, ele tem uma coisa muito interessante também, que
eu não posso tomar crédito por isso, foi algo que um youtuber, né, o Patrick H. Williams, falou, que é assim, esse filme ser bom não é impressionante, o fato de ser impressionante é o Cedric, The Entertainer, que é um comediante, tá nele, e ele tá incrível, ele tá muito bem no filme. E eu nunca ia imaginar que eu ia ver o Cedric, The Entertainer num filme do Paul Schrader. Fazendo um pastor fanfarrão aí. Fazendo Fazendo a sua melhor versão de um Edir Macedo, digamos assim. Para usar um comparativo tupiniquim. Exato. Acho que para encerrar, é interessante, eu que estava em dúvida sobre algum tema, eu acho que a gente tratou bem sobre os temas do filme, sobre as alegorias, sobre as metáforas do Paul Schrader. Acho muito interessante ter mais conhecimento sobre o processo do Paul Schrader, que te dá mais luz sobre como que o trabalho dele funciona e tudo fica mais claro depois você percebe isso. Mas o First Reformed é um filme, de novo, apesar de dar um gatilho, que é uma palavra também que está em voga aí, ele é excelente, ele trata a hipocrisia e o autoquestionamento dentro da perspectiva da fé. Muito interessante, faria até sentido o Paul Schrader agora, na velhice dele, tá assim, enfim, pensando sobre a mortalidade e como que ele traduz isso no personagem de Ethan Hawke, mas enfim. Mas consegue. Deu uma espirrada aqui, desculpa. Tranquilo, saúde. Mas enfim, se deve ver, foi um filme esquecido do ano de 2017, um ano muito bacana, que, né, junto com o filme do Sean Baker, que é o Florida Project, mas não sei se foi indicado, foi o First Reformed? First Reformed só para melhor roteiro adaptado, não, melhor roteiro original. Enfim, um pecado, mas você deve... Eu já falei isso 3 vezes no podcast, nas 3 eu fiquei em dúvida, então eu vou jogar na IMDb aqui brevemente. Vai lá. Só pra gente tirar a dúvida de qual dos Oscars é. Eu sei que é de melhor roteiro, não lembro se é adaptado original. E no caso do Florida Project, ele foi largamente snobado, né? Ele só foi indicado para melhor ator coadjuvante do Willem Dafoe, né? Merecido, eu achei. Foi melhor roteiro original. Paul Schrader. Então, eu acho muito merecido. O Paul Schrader é uma lenda. Se você não viu ainda os filmes dele, vá assistir com o Scorsese. Tem coisas muito interessantes ali na década de 90 que eu não vi ainda. Que, enfim, a masterclass dele no BAFTA me instigou a ver. Mas First Reformed é um filme que merece a sua atenção. Eu tô precisando muito ver o Affliction. Tem alguns anos já. Sim, o Affliction, eu descobri ele quando eu fui pesquisar sobre o Simple Plan, mas dê atenção para o First Reform, que ele merece, e é um filme perfeito para o cinema Amnésia. Maravilha, então ficamos aqui com o 8º episódio do queridíssimo Sétimo Sentido. Esse eu acredito que seja o nosso 4º Cinema Amnésia. Já tratamos de filmes de faroeste, terror, já tratamos de filmes que são aí de detetive, filmes que são parecidos com Irmãos Coen, mas na verdade são dirigidos pelo Sam Raimi. E agora temos filmes que são estudos de personagem. Aí é a primeira conexão óbvia de anos altamente relevantes e, claro, que tem também uma mensagem altamente complexa sobre as emoções humanas. Eu sou Pedro Santana, esse é Lucas Ribeiro e nos vemos no próximo Sétimo Sentido.